Salve amigos e amigas do Papo de Escada, diretamente dos estúdios Pod7. Estamos começando mais um episódio. Eu, Roger, e ele, Wesley. Oi, Gucci. Deixa eu te falar. Ficou legal agora, Você vai. ficou sabendo do outro podcast, do Toys Podcast? Não? Manda um recado pro Márcio ali, ó. Tá usando o seu... Marcial? Ah, é? Tá usando o Wesley. Oi, Ô, Marcial. Royalties, por favor, né? Eu falei pra ele. Falou? Falei. Da hora. Apresente o nosso convidado, então, de hoje para nossa audiência. Ele é o Ricardo Rojas, certo? Fotógrafo clássico. Fotógrafo Antigo. clássico. Clássico, muita bagagem aí. E ele também é criador do Mobigrafia, que é um festival de fotografias por celular e tablet, certo? Legal. Certo. Já viu, então, que o papo vai ser legal? Então, atendendo a pedidos do nosso querido Fred Riscos, assine o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, melhor Isso. dizendo, dá aquele like maneiro pra gente, compartilha, manda o link desse papo pra todos os seus amigos. Isso ajuda a gente num grau que você não tem noção, certo? É isso aí. Dado o recado, obrigado pela presença, Ricardo. Cara, eu que Valeu, agradeço o bem-vindo. convite. Valeu. É que faz maior sentido, né? Tá aqui, porque... Ricardo, fala um pouco pra gente só sobre... Eu descrevi certo a mobigrafia? Descreveu, é isso aí. Eu aprendi, hein? E também, assim, fala um pouquinho também que tá rolando a mobigrafia nesses dias. Hoje, terça-feira. Hoje é terça-feira. Entendeu? Só pra você. Sim, claro. Hoje é Mas terça-feira, é óbvio. já tá, desde O Corinthians ganhou do Fluminense ontem. Tomara. Ontem. Hoje é dia 30 de maio. 30 Mas de maio, começou no dia 19 e vai até qual data? Na verdade, ela abriu ao público dia 20 de maio, vai até dia 25 de junho, no Museu da Imagem e do Som, o resultado do prêmio de mobigrafia, né, que a gente promove já, está fazendo 10 anos. E com as exposições convidadas também, um trabalho do Dequequer, do Jacques Dequequer e do Luiz Crispino. As Polaroids do Luiz Crispino que a gente transformou em NFT. E o MIS, assim, é um museu tão legal, né? Eu acho bonito ele, assim, bacana. bem localizado, bonito, né? Pra quem não conhece, Jardim Europa, né? Avenida Europa, isso aí. É. Avenida Europa. E, assim, terça-feira é de graça, porque está tendo uma outra exposição, que é da Tina Turner, no primeiro andar, que é paga. Às terças-feiras o museu é gratuito. Então, todo mundo que quiser visitar, pode ir terça-feira que não vai pagar nada. Os outros dias paga, se não me engano, Tina Turner, R$30. Mas a mobigrafia é gratuita. Sim. Então, Democrática. É bem democrática. A mobigrafia, de um modo geral, tem que ser assim, né? E A inclusiva. Exatamente. Fotografia de celular é para todo mundo. Agora vamos só tocar um assunto antes de começar, que lá tá rolando a exposição da Tina Turner. Por acaso, por coincidência, e agora virou uma oportunidade, mas já estava rolando a exposição da Tina Turner. Uhum. Então, durante já rolou a abertura, tá rolando a exposição, e ela acabou falecendo. E então, assim, agora para os fãs é uma oportunidade de ver alguns registros dela e de saber um pouquinho mais da história, né? Então, a exposição está muito bem montada, né, da Tina Turner. Tem uma coletânea de fotos dela, tem vídeos. E eles montaram alguns cenários, tipo palco, com um telão atrás. Enfim, tá bem bacana. E quem curte Tina Turner tem essa oportunidade agora que ela acabou de falecer, faz uma semana e pouco. Caramba, ela faleceu durante a exposição. Não repita, por favor, Aí, isso, né? Então, da olha, mobigrafia. olha que incrível, né? Porque a exposição da Tina Turner abriu mais no início de maio. E ela veio a falecer agora. Hoje é dia 26, 27? Você tá falando no dia da gravação? Hoje é dia 27. 27. Ela faleceu essa semana. É. E, gente, é impressionante. Ela faleceu, começou a movimentação a aumentar no dia seguinte, visitação. Das pessoas que se ligaram nisso e tá tendo uma exposição dela. A gente Saudosismo, né? A gente acha muito bacana porque aumentou muito o movimento e, consequentemente, para a mobigrafia também. Né? Sim. Então, assim, é bem legal. E a gente teve esse ano sorte de ter virada cultural também, né? Agora, neste final de semana. Dia 27 hoje. Do dia 27 e 28. E a partir do dia 5 tem a Semana dos Museus. Que o governo do estado vai promover bastante a visitação das exposições e tudo mais. E a gente, esse ano, a Semana dos Museus tem o apelo da sustentabilidade. E a gente está com uma ação bacana lá da Sucata Digital, que é coleta de lixo eletrônico. Que é um parceiro da mobigrafia, É um parceiro desse ano nosso. Eles têm lá um recipiente para as pessoas descartarem seus lixos eletrônicos. Entenda lixo eletrônico. Computador, celular,
tablet, tudo que você tem em casa, não usa mais, está quebrado, não dá para recuperar, você pode levar lá que eles fazem essa reciclagem e acabam doando isso para algumas instituições que precisam quando o negócio tem conserto. Olha que legal. Você quer bacana. iniciar? Não, vamos lá. A gente já entendeu um pouquinho do que vai ser essa pegada da conversa, desse lado mais da fotografia e da mobigrafia, que são coisas distintas, mas a gente queria conhecer sua história desde a sua lembrança mais antiga, infância, como que era a sua família, lá nos anos... Diga aí pra nós, anos... O Wesley já entregou, né? Quando ele fala que o Ricardo é um cara da fotografia mais antiga. É o velhinho, é o velhinho, né? Ele já falou, ele quase falou isso, é o velhinho. Ele deixou no ar, né? Cada um completa do jeito que quiser. Isso aí, entende do jeito que quiser, né? Mas a barba branca entrega também. Mas o Ricardo é... Assim, eu venho de uma família... Meu pai era veterinário, minha mãe professora. Eu, meu irmão, tenho uma irmã também, a minha irmã mora na Suíça, ela foi a única que deu certo, assim. Tá lá, tá super bem, e a gente batalhando aqui. Eu venho de uma família de classe média, sempre batalhando muito o nosso trabalho, as nossas coisas e tal. Uma família que era muito família. Meu pai faleceu há 2 anos e minha mãe ainda está lá velhinha, mais do que eu. Você nasceu em que bairro? Eu nasci em Campinas, na verdade. E quando vim para São Paulo, vim com 2, 3 anos para São Paulo, a minha mãe vem de uma família árabe. Então, aquela coisa do árabe que mora meio toda a família junto. Tá? A gente foi morar nos Jardins, na Alameda Itu, que era a casa de uma das tias da minha mãe. Então, a gente cresceu bastante ali, no início da nossa infância e tal. Alameda Itu, perto da Paulista, pulava o muro lá do São Luís para jogar futebol no fim de semana. Era brincadeira de moleque de rua. Moleque de rua. Os Jardins, naquela época, não é o que é hoje, né? Era Jardins mesmo. Era Jardins mesmo. Floresta. A gente brincava muito, era coisa de brincar na rua mesmo. Mais tarde, a gente foi morar no Parque Continental. Parque Continental é divisa com Osasco. Sim, sim. Era o loteamento que estava começando lá. Aqui, Você conhece aquela região? Eu moro do lado do parque. É mesmo? É. Aonde? Campesina. Fazia parte do nosso reduto. Ali era o grande Parque Continental, né? Tem o shopping ali. Sim, tem o shopping. O shopping veio mais tarde. A gente foi para lá, as ruas eram de terra ainda. Caramba. Foi assim bem no lá. início do loteamento. Sabe quem mora lá? Fernandão. Fernandão do parque. Fernandão, é mesmo. Olha, Ele mora no parque? Mora no parque. Não tem... É na casa mesmo? No parque mesmo? Lá dentro? Não, tem uma casa. Tem o bairro. Ele mora numa barraquinha do parque. Não, assim, eu tenho muito boas lembranças do Parque Continental. Muito, cara. A gente passou lá dos meus, acho que 8 anos até meus 18, 19. Foi quando meus pais mudaram para Pinheiros, num predinho que a gente mora até hoje. Mas Parque Continental, cara, foi a primeira motinha que eu tive na minha vida. Foi uma PUC, ciclomotor. A gente apostava corrida no bairro. Não tinha essa necessidade, obrigação de capacete. A gente fazia coisas que, cara, hoje quando eu penso, eu falo, não dá para fazer isso. É tudo delinquente, né? Eu vou falar que eu também fiz isso. Então o parque é muito bom, cara. Até hoje ele conserva algumas coisas assim. Tem o campo do parque lá ainda e tal. Tem casas ainda que não tem. Não tem muro, não tem grade. A nossa era. Não, todas naquela época eram abertas. Todas as casas eram abertas. E as avenidas ali, as ruas tal, eram muito tranquilas. A gente brincava, jogava bola na rua, andava de moto. Era coisa. Ia pro clube a pé, o clube do parque ali. Então, assim, foi uma infância muito bacana ali. A gente tem amigos até hoje de lá daquela época. E de lá vim para Pinheiros. E a gente sempre foi sócio de um clube. Inclusive, eu estava com a camiseta, tirei para não aparecer aqui. A gente sempre foi sócio. Meus pais eram sócios de um clube aqui mais para o lado de cá. E aí eu comecei a frequentar mais o clube. Então, e a gente sempre foi muito ligado ao esporte. Mesmo na época do parque, foi quando eu comecei a praticar uma modalidade que até hoje eu estou envolvido, que é o remo. Era perto da USP, né? Então Nossa, que legal, você pratica ainda?
Hoje com menos intensidade, porque eu já tô mais velhinho. Mas não, eu ainda vou. Eu tava lá hoje. Hoje tinha regata, tinha atletas nossos lá competindo. Legal. Então eu saí de lá agora de manhã. Não, eu tô falando porque a gente aqui no Brasil, a gente fala tanto de futebol, mas vários clubes têm origem como clube de regatas. Sim, sim. O Tietê, né? O Espéria, que é lá os clubes que eram ali do lado do Rio tem essa origem, né? O Pinheiros também tem. O que originou o Clube Pinheiros foi o futebol e o remo, porque o Rio Pinheiros passava dentro do clube. Se eu não me engano, tem até no símbolo, né? Se eu não me engano, tem remo. Não, no do Pinheiros não. De algum clube. É esporte, o do Corinthians tem. Corinthians. Do Corinthians tem. O Tietê tem. Uhum. Então, esses clubes, eles têm uma origem muito forte porque... O próprio Flamengo, inclusive. Não, o Flamengo, inclusive, tem uma questão estatutária que parte da arrecadação do clube vai para o remo. Isso é uma questão de estatuto. Quando fizeram o estatuto do clube, o remo era a prioridade. Por isso que eles conseguem um investimento muito maior do que vários outros clubes, né? A gente no Pinheiros tem que batalhar bastante pelo investimento. Mas o Rio passava dentro do clube e ali os atletas treinavam, né? As competições eram no Rio Tietê por uma questão de logística ali, né? Os principais clubes estavam lá, o Tietê, o Espério, o Corinthians mais por ali. E eram regatas que reuniam 40, 50 mil pessoas para assistir. Caramba. Era um momento do remo que era um esporte de elite e onde as pessoas paravam para assistir. Hoje você vai na raia, não tem quase ninguém. Né? Só uma curiosidade, você tem algum registro disso, você? Não, eu não. O Pinheiros tem. Porque eu fiquei curioso, deve ser meio bonito, né? Não, a foto assim desse evento, com tanta gente vendo o remo. A federação, que está meio parada, mas a Federação Paulista tem alguns registros disso. Alguns clubes, como o Tietê acabou, mas o Espéria tem alguns registros, inclusive um ex-remador que já faleceu, ele fez um livro com alguns desses registros. E você vê as margens do Rio Tietê, com a regata, lotada de gente. E era aquela época, né? Década de 40, 50. Chapéu. Os caras de terno, né? Era bonito, era bonito. E o remo era muito importante, né? Bonito no nível da foto vencedora da mobigrafia desse ano. Que aquela foto é bonita, hein? A da silhueta. A da categoria Arte 1. Acho que foi. Que o cara tem a silhueta tipo, numa cachoeira, um negocinho? O que é? Set de cinema? Tem uma silhueta do pessoal, assim, a sombra. No set de cinema, não é? Acho que é. Então, isso foi no Ibirapuera, que esse rapaz fotografou. Tava tendo uma filmagem lá e ele falou, puxa, isso tá bacana. E aí ele fotografou, mas era bem contra a luz e marcou só essa silhueta. A gente na edição, vou pedir pro Fred colocar nesse momento a foto pra gente mostrar. Cara, é lindo. Não, é bacana, é bacana. Você viu? Vi. E foi interessante, porque essa categoria é uma categoria especial. A gente estava prospectando parceiros de mídia, até que a gente foi conversar com o pessoal da Bandeirantes também. E chegamos até a turma do Arte 1. E vamos fazer uma reunião, bacana, ótimo. Com o Caio, que é o diretor, com a Gisélia, a editora. Vamos ver o que a gente consegue fazer juntos. Bacana. No meio da reunião, poxa, a gente sempre quis fazer uma categoria, um concurso de fotografia aqui dentro. Então eu falei, criamos uma categoria dentro do mobile. E aí a gente criou essa categoria. E como já tinha iniciado o processo todo da competição, né, do concurso para as outras categorias, eu tive que fazer um formato diferente. Então a gente convidou alguns jurados para julgarem essas fotos finalistas e vencedoras. E essa foto foi e a gente teve que deliberar, né, para ver qual era a foto vencedora. Foi muito legal essa reunião entre os jurados para discutir as características de cada fotografia. E realmente essa foto eu acho que era... Tem outras fotos muito legais, mas essa representa mesmo os 10 anos do Arte 1. O Arte 1 também está fazendo 10 anos, assim como o concurso, o mobile. E eu acho que realmente essa foto representa bem os 10 anos de Arte 1. É uma foto bem bonita e tem ali uma questão meio que de comemoração, um cara de braços abertos e tal. E tem a relação com o cinema, né, com a TV. Ela é uma foto bem emblemática. Eu acho que dificilmente...
em algum outro momento o Arte 1 vai ter uma foto tão bacana para representar um momento O momento deles, né? Só pra gente não se perder, a gente vai falar ainda Claro. da uma biografia, mas eu queria puxar também, porque a gente teve uma conversa uns dias antes, sobre a sua carreira. Ih, Quando você começa a se interessar por foto, é mais ou menos isso? Isso, o Wesley já sabe, né? Ele quer que eu fala pro repita. Roger, fala pro Roger. Conta tudo, Não, não esconda porque nada. tem Então, história. a gente tem até 5 da tarde. Tem, tranquilo. Tem, ninguém almoça aqui não. Não, ninguém almoça, Não. é isso aí. Fábio, depois você me manda as fotos, tá? Vídeo também. Hoje tem pipoca no almoço, alguém quer? Capricha nas fotos, Fábio. Hoje a pressão é gigante. Piada interna, bastidores. Bastidores. Bom, fotografia. Cara, o que eu me lembro, eu adolescente fotografando. Meu pai tinha uma câmera, tal, pegava, saía para... Como eu falei, eu sempre fui ligado ao esporte, praticava o remo e algumas outras modalidades, fiz rugby e surfava. Férias, tal, vai pra praia, pega onda e tal. E ali eu pegava a câmera e fotografava meus amigos. E em determinado momento eu percebi que eu era melhor fotógrafo do que surfista. Uhum. Então eu saía da água, deixava meus amigos que pegavam onda direito e eu ficava fotografando esses caras. E na década de 80 eu fui para um campeonato mundial, fui assistir um campeonato mundial em Floripa de surf e lá eu fotografei. Quando eu voltei, uma revista da época, a revista Fluir, falou: puxa, gostei dessas fotos, quero comprar. Só a Fluir. Só. Na época era... Aí eu falei: puxa, que bacana. Vendi a minha primeira foto. Você já tinha uma câmera legal já nessa época? Não era uma câmera... era uma câmera legal pra época. Não era uma xereta também, não? Não. Era uma Canon. Você tal. lembra da xereta? Não, era uma Canon bacana, uma A1, não tinha grandes lentes, mas, cara, algumas fotos ficaram boas. E aí a Fluir comprou. Eu falei: puxa, bacana, isso é legal. Eu faço o que eu gosto e ainda tá dando um dinheirinho. E assim foi indo. Aí eu fui para um outro campeonato lá em Ubatuba, o Campeonato Brasileiro. Os caras: você vai para lá, faz umas fotos, manda pra gente e tal. E comecei a ganhar um dinheirinho com isso daí. Até o momento que eu falei: olha, eu preciso... É isso que eu quero. Eu trabalhava até numa agência, num estúdio de arte da agência. Mas a fotografia era uma coisa que me chamava mais atenção, que eu gostava mais de fazer e tal. Eu falei: eu preciso aprender. Mas você já estava... Você antes já caminhava para um caminho de arte? Vamos dizer assim, design gráfico? Eu tinha feito faculdade, a gente tinha feito faculdade de desenho industrial, no Mackenzie. Era um designer. Mas acho que a faculdade me ensinou muita coisa. Eu gostava bastante. Até hoje eu ainda faço algumas coisas para mim. Nunca entrei nesse mercado profissionalmente. Mas ali eu já fotografava mais do que eu desenhava. Tanto que quando eu resolvi entrar no Estúdio Abril, eu estava fazendo uma exposição de fotografia. De esporte, de atletas, amigos meus do Clube Pinheiros. Eu fotografei vários deles em atividades, em algumas modalidades e tal. E o clube falou: puxa, bacana, faz uma exposição disso aqui. A Editora Abril, na época, estava patrocinando essa minha exposição com as ampliações. E lá eu conheci o Estúdio Abril. Naquela época, isso foi... Era uma potência, né? Era um negócio... Era. Maior estúdio da América Latina. 11 fotógrafos contratados. Fotógrafos incríveis. Eram grandes nomes da fotografia, ainda são, né? Estão todos aí. Só para um parênteses aqui. Tinha a Editora da Abril da Marginal Tietê, da Pinheiros, e eu do fotógrafo era um outro local separado só para eles. Você precisa ver o nível de importância que tinha. O estúdio era gigante, o lugar era gigante. Era um galpão enorme onde tinha o laboratório, que revelava não só para o fotojornalismo, para algumas revistas, mas para todo o estúdio. Todos os fotógrafos, e você imagina, 11 fotógrafos convidados, todos tinham que trabalhar. Mesmo que todos tinham trabalho ao mesmo tempo, você tem que ter espaço para todo mundo. Então, tinha 1, 2, 3, 4, 5 estúdios, tamanhos diferentes, mas sempre estúdios bons, e mais o Jumbo. O Jumbo dava para ser dividido em 6 estúdios.
E o que é um jumbo? O jumbo era o galpãozão, era um estúdio gigante onde fotografava caminhão, fotografava carro, era para outros tipos de fotografia. Era um estúdio gigante. Quando não tinha trabalhos grandes, se dividia em pequenos estúdios para ter mais produção, né? Com fotógrafos até que eram de fora, porque os 11 contratados tinham que trabalhar lá. Como a demanda era muito grande, a gente está falando final da década de 80, começo da década dos anos 90, a editora Abril produzia muito. É a principal editora do país. Sim. Com títulos incríveis, assim, muitos títulos. Então, produzia tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Com os fotógrafos da casa e com fotógrafos terceirizados, que eram contratados pelas revistas que iam para lá fotografar. Então, era uma cidade. Era uma cidade. Será que ele fez alguma coisa pra Super? E o Iria infografou? Eu não sei se ele acho que tava a Super é mais recente. Já pensou? É que veio aqui um convidado, que ele é o Luiz Iria. Ele é infografista e trabalhou na Super Interessante. Acho que 4 Rodas, Playboy também, ele fez algumas coisas, mas eu acho que não é a mesma época. Eu acho que não. Então, eu tô falando do final da década de 80. Eu entrei no Estúdio Abril 88, por aí. Saí de lá em 90, que foi quando eu fui para a Inglaterra. Mas eu digo que o Estúdio Abril foi a minha grande escola de fotografia. Você estava ali minha primeira grande escola. Tinha outros 10 profissionais fixos? Não, eu era assistente. Eu entrei como assistente. Ah. Assistente, éramos 11 também. Mas sabe o que eu ia puxar? Fala Agora eu tô lembrando de uma história, talvez tenha sido essa situação, de que você não tinha noção da vaga que estava sendo proporcionada para você. Então, porque a dinâmica foi a seguinte: eu já estava fazendo exposição, eu achava que eu era fotógrafo, né? Estou fazendo uma exposição, tudo bem que era num Clube Pinheiros, mas não era uma galeria nem no museu. E a Abril patrocinando. Uma das vezes que eu fui fui olhar o material, o gerente do Estúdio Abril, o Fernando Machado, que conheço até hoje, um cara super bacana, um cara visionário do mercado, ele viu meu trabalho e veio falar comigo. E conversando, ele falou: você não quer ser assistente aqui? Eu falei: já sou fotógrafo, né? Tá me tirando? Quase isso. Pô, tá me tirando? Aí, quase isso. Garoto, né? Porra, tá lá com 20 e poucos anos. Aí ele falou: vem conhecer aqui dentro. Quando eu entrei, na primeira vez, porque o laboratório era até a porta de entrada para os estúdios. Até para a movimentação de fora, do pessoal do fotojornalismo e tudo mais. Então não precisava entrar nos estúdios. Você chegava até aquele guichezinho ali, falava o que você precisava, pegava o teu material e ia embora. Ele falou: vem aqui dentro conhecer. Cara, eu nunca tinha visto uma câmera médio formato. Não, médio formato já tinha visto, mas nunca tinha visto uma câmera grande formato. Lentes, luzes, um monte de equipamento à sua disposição. Falei: caramba, esse mundo é bacana. Gostei disso. E aí, nesse dia, ele me mostrou tudo e eu fui embora. Ele falou: depois a gente conversa e tal. Eu falei: perguntei para uns amigos meus: o que é ser assistente no Estúdio Abril? Um deles falou: meu nome tá lá na lista faz 2 anos. Nossa. Eu falei: caramba, acho que eu vou pôr o nome na lista tal. Isso foi no final do ano. Eu falei pro Fernando Machado, falei: deixa eu terminar a exposição, desmontar a exposição, eu volto falar com você. Voltei em janeiro falar com ele. Eu falei: olha, vim aqui para colocar o nome na lista. Tá? Aí ele sentou, conversou e tal. Falou: você quer mesmo? É isso que você quer? Quero trabalhar, eu vou pôr meu nome na lista e tal. Chamou um outro assistente, um amigo meu até hoje, o João Ávila, que é um puta fotógrafo. Ele era o melhor assistente de lá na época. João, ele está começando agora. 1, 2, 3 e já. É isso? E cheguei lá... Não tinha fila para você? Cheguei lá 9 horas da manhã, saí de lá às 2 da manhã. No primeiro dia. E aí, assim, você acha que foi o trabalho do Pinheiros que te fez, entre aspas, furar essa fila? Não sei. Não sei. Eu não acho... em alguns momentos da minha vida profissional, aconteceram coisas assim, e eu nunca achei que era o meu trabalho. Eu não tinha um relacionamento com o Fernando. Pode ser. Eu acho que ele olhou alguma coisa que chamou a atenção dele naquele trabalho, e ele falou: putz, esse cara pode ter potencial. Mas eu acho que talvez a postura, sabe? O posicionamento, falar: não, eu quero mesmo.
quero trabalhar. Você quer? Tá bom, então você começa agora. Mas Se eu titubear, você era capaz de não ter a vaga. Ou eram os ombros largos de remador. Você tá vendo que... mas- tipo assim, esse cara vai aguentar a barra aqui, né? Mas você também não acha que pode ser ele olhar a sua arte e ver uma identidade? Então pode. Porque eu tô falando porque a gente que trabalha mais com arte, a gente olha assim e às vezes tem alguma coisa ali que a gente não consegue identificar de cara, mas a gente fala, cara, isso aqui é um caminho que a gente nem sabe o que vai... Mas é diferente. Então, mas eu acho que é isso. É alguma coisa que ele viu e falou, é interessante, funciona aqui, vamos lapidar, que pode sair alguma coisa. Essa visão acho que é típico dos caras foda, né? Que vê onde ninguém vê. Mas então, o Fernando Machado, ele foi visionário. Porque no estúdio nós tínhamos grandes nomes de fotógrafos ali. Né? O Luiz Crispino, fotógrafo, Paulo Weiner lá, o Enio Berwanger, Maurício Narras, Edu Pozella, vários nomes. Pedro Rubens, que já faleceu, enfim, puta fotógrafo. E o Fernando, em algum momento, logo depois dessa época que eu entrei, o mundo da publicidade, da fotografia publicitária, começou a demandar trabalho lá para esses fotógrafos. E o Fernando percebeu que era um universo que realmente gerava muito mais dinheiro, principalmente naquela época. Pegou alguns desses fotógrafos e falou, vamos sair, montar nossa estrutura e prestar serviço para esses caras. Gente, o cara montou uma puta estrutura com principais fotógrafos dali, grandes nomes. Faturaram muito. E o que fazia um assistente de fotografia nessa época? Tudo que o fotógrafo não quer fazer. Limpar lente... Limpar cabo, limpar lente. Lá no Estúdio Abril, cara, era um quartelzão. Quartel. Você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Aí você tá com um fotógrafo que gosta de começar a trabalhar às 5 horas da tarde. Você chegou às 8 da manhã. E você vai sair de lá às 3, 4 da manhã. Cara, tinha dia que eu dormia no estúdio. Caraca. Então assim, você limpa cabo, você vai pintar fundo, vai raspar fundo, você vai montar a fotografia, você vai deixar todo o equipamento em ordem para o cara quando chegar, tá tudo pronto para fotografar. Ajustar a luz... Ou não? Sim. Ou tem um de iluminação? Não, tudo. Na fotografia, diferente do cinema, o assistente faz tudo. Ele monta toda a luz. O fotógrafo chega para você e fala, olha, eu quero ele chega isso, lá e isso, só isso. aperta o botão. E vai embora. É mais ou menos isso. E Quando ele virou fotógrafo depois, né? Não, e lá era realmente... o Fernando, que se visse alguém de braço cruzado, ele arrumava alguma coisa para fazer, porque sempre tem alguma coisa a fazer. Né? Vai limpar cabo. Teve a situação dessa. Cabo de 200, 300 metros, aqueles cabos preto grossão, você pega um pano úmido e vai ficar limpando cabo. Ah, não tem nada a fazer? Tem. Pode limpar cabo. Pior que assim, né? Sempre tem. Sempre tem. Isso. Não, e quando chegava no final de um determinado ano, o jumbo, vamos raspar. Raspar o jumbo. Pega 8 assistentes lá e você fica raspando 3 dias o jumbo. Para tirar toda a tinta do fundo infinito e pintar, começar tudo de novo. Deixar tudo bonitinho. Tá, fazia isso. Você raspava, você lixava, você fazia tudo. Daniel San. Parece ruim na medida em que você executa, mas é tão bom que te forma, né? Te preparou para Eu vou te falar que além quando eu digo que foi a minha primeira grande escola, ali eu aprendi muito sobre fotografia, mas eu aprendi muito sobre ética. Ética, responsabilidade. E tem uma coisa na fotografia que principalmente a turma mais antiga pregava e segue até hoje. Olhar na câmera de um outro fotógrafo é inadmissível, sem ter a permissão dele. Então, se você entra no estúdio de um colega seu, você nunca, não precisa nem ser fotógrafo, qualquer um, você nunca vai olhar na câmera. É uma coisa pessoal, é dele. Eu vi situações de assistentes chegando lá, assistente que foi com algum fotógrafo de fora e tal, só porque ele conhecia outros assistentes, entrar no estúdio e já vai direto olhar na câmera. Não, gente, tomava um esculacho. E não do fotógrafo, do primeiro assistente. O assistente também é responsável por tudo isso. Cara, eu vi situações dessas. Uma vez uma menina que foi... eu já era fotógrafo, estava trabalhando para Abril lá dentro, num outro estúdio. E entrei no estúdio que o João Ávila, estava trabalhando. E ele estava na mesa de produção, olhando toda a produção.
para selecionar o que ele ia fotografar. A câmera montada, a luz toda montada, e eu não vi que a menina entrou atrás de mim. E eu entrei e fui falar com o João. O assistente do João estava terminando de acertar a luz lá atrás, e a menina, o que ela fez? Foi direto olhar a câmera. Gente, eu vi aquele assistente, o Sérgio, descendo de lá, mas, ele só não catou na menina porque era menina. Uhum. Mas ele deu um esculacho, a menina saiu chorando do estúdio. Era um negócio muito sério, então. Muito sério. De ética, né? Muito sério. E o João só deu uma olhadinha assim. Já fez o serviço dele. Tá promovido. Tá promovido. Tá, é exatamente isso. Então, assim, essas questões... Porque você imagina num lugar que você tem 11 pessoas contratadas. Você imagina assim, se esses 11 fotógrafos estão trabalhando, cada um com um assistente. E, sei lá, se metade deles tem foto com modelo. Aí você coloca modelo, figurinista, produtor, maquiador, os modelos ou as modelos. Gente, em um estúdio você tem 8, 9 pessoas, 10 pessoas trabalhando. A gente está falando de ter ali... Quando o Jumbo estava ocupado, você tinha 12 estúdios. Já era uma cidade. Uhum. E se você não coloca regras, vira uma bagunça. Né? E aí o teu trabalho está em risco. Né? Então, era muito rígido. Quando eu falo que era um quartelzão, era um quartelzão. Mas se não fosse daquele jeito, virava bagunça. Acho que te formou, então, muito mais como cidadão do que como fotógrafo. Eu acho. Eu acho que eu aprendi muito mais como pessoa e respeitar o outro, respeitar o trabalho do outro, saber olhar o trabalho do outro... do que a fotografia em si. Eu acho que fotografia, naquela época a gente tinha que saber muito mais da técnica do que hoje, né? Mas se você não soubesse, você não fazia. Uhum. Então, mas aquilo ali, a técnica fazia parte do processo, né? Agora, essa formação como pessoa foi muito importante. Muito importante. É porque a própria sociedade precisa das regras. E lá Claro, dentro é uma cidade ali dentro. É. Uma empresa tem as regras dele em todo lugar. Gente, era genial. Era genial. Aquela estrutura funcionava muito bem por conta dessas regras. Senão virava realmente uma bagunça. Quando a gente fala que tinha lá... E aí você recebe pessoas que trabalham junto com você que você também não tem muito controle. Você pega um maquiador mais exagerado, mais folgado... que sai e acontecia essas coisas, sai provocando todo mundo, sai brincando, porque é um outro mundo, né? O universo da fotografia, ainda mais o da moda, é um mundo mais divertido, mais glamuroso e tem essa pegada, né? Então tinha que ter regras, lá dentro aconteciam muitas... Lógico que aconteciam problemas também, né? Mas tinha que ser controlado aquilo, porque senão virava bagunça. Então, eu lembro, sabe daqui, rapidinho? O Roger, ele mora lá em Osasco. Um dia eu falei pra ele, Roger, eu vou na academia. Aí ele pegou, falou, mandei o treino pra ele. Ele falou, puta, que treino legal, Wesley. Só que fez assim, só que deixa eu te explicar. Minha casa, minhas regras. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu falei, puta, que engraçado, porque eu dou risada com ele. Aí eu fiquei, puta, mas pirando assim, eu falei, puta, é razão, porque assim, ele tá na rotina dele, claro, na academia dele lá, e eu tô querendo ir lá com ele. Essa, né? Mas assim, no fundo é verdade, porque eu que tô interferindo na rotina dele. Você entendeu? Sim, claro. E eu me coloquei à disposição, tô indo aí, então tá bom, vem aqui. E funciona, e funciona assim, porque se não respeita isso, não funciona. Claro que ele tem essa cabeça, dependendo do que fosse, ia chorar, né? Ia chorar em posição fetal no banho. Escorrendo pela parede, assim, né? Ainda bem que ele entendeu. E nunca mais foi, não sei porquê. Ele tá esperando você falar, tô indo aí, né? Vou fazer... Ele tá louco pra ir lá. Louco pra ir lá. Não, pior que não. Ele quer falar a mesma coisa que você falou. Minha casa, minhas regras. Não, mas ó, isso foi uma coisa que... É aquela situação que foi uma piadinha, mas entrou pra mim na cabeça que eu falei, putz, eu fiz paralelo com tudo. Eu falei, funciona desse jeito mesmo. Entendeu? Ele realmente tem isso. Mas agora puxando... Mas é isso. Pra outra coisa. Fala pro Roger as revistas que você atendia. Então, a gente, na Editora Abril, a gente atendia as principais revistas da Abril, né? Diga mais sobre. Não, ele quer ouvir aquilo, tá? Eu cheguei até... não era o meu principal
trabalho. Sempre gostei mais de fotografar modelo do que produto. Apesar que em alguns momentos fotografar produto era mais gostoso porque não tem frio, não tem fome, não reclama, não acha ruim de nada. É mais sossegado. Então, às vezes eu falava, não, agora eu quero pegar mais foto de produto. Que daí eu ficava sossegado no estúdio. Mas eu sempre gostei muito mais de fotografar modelo. E teve uma época que, o pessoal da Playboy e tal, tava querendo tentar mudar um pouco os fotógrafos e tal, e eu acabei fazendo Playboy também. Chegou a fazer? Não as fotos principais, mas aquelas que eram as candidatas para as fotos principais. Aspirantes. As aspirantes. Foi bacana, foi bem bacana. Ali acho que era o... Foi bem bacana. Era o J.R. Duran que dominava ali, né? O Duran sempre fez muito Playboy. Alguns outros fotógrafos naquela época faziam, mas o Duran era o principal. E em algum momento ali eles queriam, quando tinha uma nova diretoria, né, na Abril, vamos tentar mudar, vamos mudar a característica e tal, aí chamava algumas pessoas. Como eu tinha passado pelo estúdio e conhecia essas pessoas, porque quando eu falo que o estúdio Abril produzia tudo, até Playboy. Então, às vezes até o Duran ia lá para fotografar. Ele tinha o estúdio dele, mas muitas vezes eu vi o Duran lá dentro. Então, a gente via Playboy lá dentro, via 4 rodas. 4 rodas, eu fiz vários trabalhos com 4 rodas. Até eu era muito amigo do Debari, que é um fotógrafo que faleceu um tempo atrás num puta acidente no estúdio. E a gente fazia muita coisa junto. Então, assim, todas as revistas a gente fazia. E tem essa história da Playboy que Você foi de assistente a fotógrafo no estúdio Abril ou não? Não, eu saí do estúdio Abril em 90, na metade dos anos de 1990, e fui para Inglaterra. Eu fui trabalhar lá num estúdio e tentar ver como é que funcionava fora do Brasil. Fui fazer curso de inglês e trabalhar e tal. Fiz bastante coisa na Inglaterra, fiquei um ano e pouco lá e voltei para cá. Quando eu voltei para o Brasil, já pensando em entrar no mercado, um amigo falou, poxa, eu comecei a fazer uns freelas aqui. Logo que eu cheguei, estava fazendo freela, eu sempre gostei mais de fotojornalismo. Então fui procurar trabalho de fotojornalismo. E um amigo falou, putz, tem um assunto aqui que está bombando. Vamos montar uma revista? Vamos montar uma revista. Montei uma revista de jet ski. Tava bombando realmente, era um momento que o jet ski estava crescendo, competições e tal. Falei, tá bom, me arrisquei nessa daí. Cara, foi divertidíssimo. Ficamos, acho que 4 anos com a revista. Criamos a revista, então fotografava tudo de jet ski. Quase todo fim de semana ia para uma competição. Pagava as viagens e tal. Fui para os Estados Unidos fotografar campeonato mundial. Era muito legal. E aí depois a gente negociou o título com a revista Náutica. Que tem tudo a ver, né? Porque a gente começou a ter anúncios da revista Náutica na nossa revista. E aí a Náutica falou, porque... Cara, mas que saudade da época que tinha banca de jornal, aquelas gigantes no parque. No próprio parque, pô, é um clássico ali. Você entrava, você começava a ver título de tudo que Jet ski. Jet ski ainda tem é engraçado que tem uma junção de coisas que ele trabalhou, né? O motor na 4 rodas, vamos dizer, e o surf que ele curtiu ali foi uma junção. E chegar a ponto de ser um assunto que a gente acha tão isolado, mas se tornar tão relevante que outra revista absorve ela. Na verdade, eu acho que essa absorção foi mais por conta de nós estarmos... A revista está crescendo. Porque a Náutica sempre foi a principal revista desse mundo, né? E os anunciantes anunciavam só lá. Aí você começa com uma revistinha, aí vem a Sidu anunciar, vem a Yamaha, Intermarine anunciando na nossa. Pô, os caras estão incomodando. Estão incomodando. E aí vamos negociar. E pra gente valia a pena. Igualzinho hoje as grandes empresas absorvendo as pequenas, até de rede social. Mas, cara, foi muito divertido. Era muito... A gente, fim de semana, praia, voando de helicóptero para cobrir. Fotografava do helicóptero as corridas, o helicóptero acompanhando os principais jet skis. Era muito divertido. Muito divertido. Você vê, era banca de jornal, não tinha drone. Era helicóptero. Exato. Operação que era para poder fotografar. E o campeonato contratava esse helicóptero, né? E era para a imprensa, justamente. E imprensa, entende? Eu, né, que era da Jet Magazine, e às vezes alguém da Náutica.
E eventualmente de um jornal, de uma folha, de um estado, um fotógrafo que vai lá, faz 2, 3 fotos. A gente gostava era de ficar acompanhando os principais pilotos e tal. E você conhecia todo mundo, porque eu fazia teste na revista dos Jets, lançamento, teste de velocidade, pegava os principais pilotos e falava, esse fim de semana vamos fotografar em Mariporã. Pô, vamos. Os caras adoravam. E pegava só o cara, fotografava um monte dele e publicava, fazia uma matéria só desse cara. Enfim, e eram caras, campeão brasileiro, o cara que ia para o Mundial. Eram os principais pilotos na época. Era bem divertido. Era bem divertido. Aí você encerra a revista, vende, né, no caso, e aí fala, puta, eu vou fazer o quê? Então, assim que a gente encerrou a revista, que a gente negociou, eu fazia a revista e nunca deixei de estar conversando com outras revistas, né? E ali, depois que a gente encerrou a revista, eu consegui fazer alguns freelas ainda, mas em seguida eu fui chamado para trabalhar no estúdio de uma agência. Uhum. Que eu digo que aí foi a minha segunda grande escola, que eu saí do mundo do fotojornalismo e entrei para publicidade. Me chamaram para ser fotógrafo no ADPZ, no estúdio da ADPZ. Eu acho que era, na época, o único estúdio de agência que tinha. E aí, aquela coisa... Foi simplesmente por relacionamento, porque eu não tinha portfólio para estar lá. Foi um relacionamento mesmo. Uma das filhas do Petit falou, gostei do seu trabalho, você não quer trabalhar lá dentro? Eu falei, mas como trabalhar lá dentro? Não, tá precisando de um fotógrafo, são 2 fotógrafos para atender a agência inteira, tem um e está precisando de um outro fotógrafo lá. Eu falei, tá bom. Cara, mas aí é um outro mundo, né? Aí você está entrando no mundo de gente grande. Uhum. Aí, e ainda mais na DPZ. Naquela época, os puta publicitário fudido, que eles queriam a coisa mais perfeita do mundo. Eu lembro, o primeiro trabalho que eu fui fazer, eu precisava falar com o diretor de arte. Eu tinha acabado de entrar no estúdio lá embaixo, o estúdio ficava lá no térreo. Aí o diretor, eu precisava subir lá no 5º andar para falar com o diretor de arte. Um puta publicitário. Uma campanha de Itaú. Ele falou, precisamos fazer um layout fotográfico que eu quero apresentar essa ideia para ele em imagem. Cara, quando eu chego lá em cima, primeiro que ele falou, quem é você? Sou um fotógrafo que tá... Tipo assim, mas, nem sei que trabalho você faz. Já torceu o nariz. Eu falei, caramba, não vai dar certo isso. Mas aí ele queria um trabalho preto e branco e tal, tudo mundo analógico. Uhum. Eu falei, por que a gente não tenta fazer um processo cruzado? Tal? Como isso? Não, só um filme, uma revelação mais contrastada e tal. Que era uma coisa que eu gostava. Ele falou, faz o PB que eu quero e me mostra isso daí. Cara, emplacamos a campanha com o processo cruzado. Aí a gente ficou amigo. E é um cara assim, extremamente competente, um puta publicitário. A gente tem contato até hoje, admiro muito o trabalho dele. O Carlos Silvério, puta publicitário, tá no mundo da publicidade até hoje. Um cara que tem uma característica estética inacreditável. Eu sempre falei isso para ele, eu gosto muito da estética dele. E é aquela coisa, como a gente conversava muito, os caras não desligam, né? Esses criativos, vocês criativos... Vocês não desligam. Você não é criativo, não. Quase nada. Não, mas eu às vezes tento desligar. Mas eu lembro que ele falava, poxa, eu estava em Campos do Jordão esse final de semana, eu vi uma cena assim, que pode servir para uma campanha tal. Eu falava, cara, mas o tempo inteiro você está pensando em campanha? Né? E esses gênios da publicidade ou da criatividade são assim. Os caras não desligam, eles estão sempre conectados com alguma coisa que eles podem usar para algum trabalho. Né? Então, e a DPZ eu fiquei lá alguns anos e foi uma puta escola, e dali eu entrei pro mercado da fotografia publicitária. Não saí pra nunca galera mais nova, assim, que hoje está acostumada com o que é hoje o seu trabalho, que é a mobigrafia, que faz foto com celular, o processo era completamente outro. Você tinha câmera, filme, revelação, aí você escolhia... Então... Como que era o processo? Exatamente. A gente até fala muito isso, até estava conversando lá no festival. E nas lives a gente às vezes está falando isso. Primeiro, você tem que saber que filme que você vai escolher. Qual é o resultado que você quer? Né? Qual é o efeito final que você quer? Então, a partir disso, você vai escolher o filme, as lentes e o tipo de revelação. Né? Então, você começa
visualizando o teu resultado final e aí você vem nesse processo. De trás para frente. E aí tem um briefing, né? Na verdade, e aí você precisa ter o conhecimento. Né? Se você não sabe que tipo de filme, que resultado dá aquele tipo de filme, como é que você vai saber o resultado final do teu trabalho? Então você precisa conhecer esses filmes. A gente teve épocas na própria DPZ, que a Luísa fazia muito isso com a gente. Eu e a Luísa fizemos algumas vezes. Quantos filmes tem no mercado? Tem 30 filmes no mercado. Vamos pegar 5 de cada e vamos testar. Você fotografa a mesma coisa, monta uma luz, põe lá a caneca, vamos fotografar essa caneca com todos esses filmes. E aí a gente vai revelar diferente e vamos ver o resultado que cada um dá. Então você tinha lá um banco de imagens que você depois sabia o que você ia fazer. E era muito legal esse exercício, porque você pegava... E na DPZ podia, né? Tinha grana. Era uma época que tinha dinheiro. E aí a gente fazia vários testes para você conseguir resultados diferentes, para você conseguir inovar no teu trabalho, criar, fazer coisas diferentes. Processos cruzados, processos diferentes de revelação. Então, pegar um negativo. Eu tenho uma exposição que eu fiz... Porque o processo cruzado comum é você usar um filme que é slide, que é um positivo, e revelar como se ele fosse negativo. Ele traz mais contraste, mais saturação, e você ainda pode alterar um pouco essa revelação, puxar um pouco mais, deixar um pouco mais de tempo, que é puxar mais um pouco. É o efeito que a gente via na cinegrafia, nos filmes dos anos 80, clipes dos anos 80, que eles invertiam, tinha muito isso. Então, o cinema também invertia. E uma exposição que eu fiz o outro processo. Eu peguei negativo e revelei na química de cromo, de slide. Mas eu tive que fazer um teste, porque eu queria uma tonalidade específica. E não estava conseguindo com os filmes que eu estava usando. Então eu fiz vários testes, eu fiquei uns 2, 3 meses testando o filme, revelando, até o filme que eu achei que funcionou. E aí esse trabalho todo, eu fiquei 1 ano fotografando esse assunto. Esse trabalho todo, a gente revelava sempre no mesmo laboratório, com a mesma química, com a mesma temperatura, tudo certinho para não ter padronizado, variação. Né? Padronizado. E você vê, né, como todo esse processo a gente olha uma foto e, primeiro, a tonalidade, tudo, ele tem uma linguagem totalmente diferente e tem mensagem ali. E o pessoal, quando olha assim, não entende que, por exemplo, são 2 meses de testes. Por isso que é o que diferencia os outros, entendeu? Não é uma foto comum. Ele tem imagina, 2 meses testando para achar um jeito, para criar um catálogo ali, um padrão dele de escala, vamos dizer assim, para depois replicar e criar a identidade. Acho que a galera de hoje nunca vai saber o que é você pegar um filme. A gente teve essa experiência, né, na faculdade. No Mackenzie. No Mackenzie. Ouso dizer que deve ser até o prédio que você deve ter feito ali alguma coisa, no prédio de... Eu fazia o desenho industrial no prédio da arquitetura ali, entrando pela Itambé, do lado esquerdo ali. Era o mesmo prédio, a gente tinha os estúdios de fotografia e tal. As cabinezinhas de revelação. A gente fez tinha lá. água, envolvia água, né? O processo. A pessoa nem imagina, né? Que a foto ela passa pela água e tal, e é escuro pra não... Mas você sabe que, assim, você perguntou sobre a diferença, né, da fotografia, principalmente analógica para o celular. Eu digo que a gente o mundo da fotografia passou por 2 transições, né? Do analógico para o digital, câmeras digitais, onde isso aqui ainda não existia, né? Então, mas a forma de fotografar não mudou, porque só mudou a mídia, né? Deixa de ser um filme, uma película e passa a ser um sensor. Mas o processo continuava sendo o mesmo, de trabalho, de dinâmica de fluxo de trabalho, entrada, saída, relação com o cliente e tal. Quando vem o celular... E eu confesso que eu relutei muito para aceitar o digital. Eu não gosto do digital até hoje. Quando aparece o celular traz, não como uma ferramenta da fotografia profissional, mas o celular traz uma nova forma da pessoa se relacionar com a publicação dela, né? Porque tanto o analógico como o digital, a gente trabalhava e tinha um intermediário, fosse a agência ou o veículo, porque quando eu estou no fotojornalismo, eu estou indo fazer a minha fotografia, estou cumprindo uma pauta.
Mas quem vai determinar qual foto que vai para matéria, para o jornal, é o editor, não sou eu. Muitas vezes a foto que eu mais gosto não é a que vai. Ah, porque não segue o padrão do jornal, não segue a nossa linha editorial. Pô, mas é a minha fotografia, é essa que eu aprovei, que eu gosto e tal, essa que representa melhor o que eu fui fotografar. Não, mas aí é do jornal. E os veículos são assim. Então a gente sempre teve um intermediário. Quando isso surge, a gente não tem mais esse intermediário, né? A gente fotografa, a gente revela ou edita as fotografias do jeito que a gente quer e a gente publica. Lógico, tem que ter toda uma responsabilidade e tudo mais, mas isso me devolve totalmente a liberdade e a autoria do meu trabalho. De trabalho amador tirando foto de surfista? Não, até isso. Né? O jurado um dos jurados do ano passado, australiano, o cara faz fotos de surf com celular incríveis. Incrível, lógico. Ele vai para a água, ele fotografa de lá. Mas o resultado que ele consegue com o celular só consegue porque é celular. Se fosse com a câmera, ele não conseguiria o mesmo resultado. E aí tem essa coisa. O que eu consigo com o meu celular? De que maneira? Não é uma câmera? Não é uma câmera. Não vamos comparar com uma câmera. Quando todo mundo fala para mim, mas você prefere o celular ou a câmera? São coisas diferentes. Porque uma coisa é fotografia, outra coisa é mobigrafia. Exatamente. A Nair Benedito, que é uma puta fotógrafa, ela fez uma exposição já com a gente lá no Mobile, Avessos e Paradigmas, em 2017. E a gente perguntou para ela o que ela achou. Ela falou, olha, eu achei muito legal, mas é uma outra fotografia. Não outra coisa. É outra coisa. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Então, quando me pedem para comparar, eu prefiro uma câmera ou um celular... Não vou comparar. A câmera é câmera, celular é celular. Eu posso comparar um celular com o outro e uma câmera com a outra. Agora, são coisas diferentes, né? Não posso comparar um celular com uma câmera porque são coisas completamente diferentes. São devices diferentes. A câmera tem as lentes, tem outro processo de fotografar, inclusive. Isso é muito claro para mim quando eu estou eu já fui para 2 Paralimpíadas fotografar com celular. Lógico que quando você está lá e você tem o mundo de equipamento à sua disposição, e tem mesmo, né? Você chega na Canon, o cara fala para você, o que você quer? O que você quer como? Não, qual câmera você quer? A qual que eu posso pegar? A que você quiser. É assim. Mas é um mundo. Essa história é legal, hein? Não, é incrível. É incrível. E são processos diferentes. Lógico que a gente pega, né? Quando eu vou para a Paralimpíada, apesar do projeto ser com celular, porra, cara, eu tive que pegar uma... Pega ali, né? Não, o cara... olha, no Japão, o menino da Canon, inclusive ele já tinha trabalhado no Brasil, ele falava até um pouco de português, a gente conversava muito. Eu ia pegar a mirrorless, porque eu nunca tinha usado a mirrorless. Falei, vou usar, é uma linha nova deles e tal, estão começando a bombar no mundo com isso. E eu comecei a pedir câmera, lente e tal, aí ele falou, você tem certeza que você vai fazer com a mirrorless? Falei, porra, mas não é legal. Ele falou, testa a última câmera que a Canon lançou. Falei, mas puta, é maior. Ele falou, pega ela. Falei, posso devolver? Aí ele trouxe. Puta, cara, era realmente um computador. Ele começou, dá pra programar isso, não sei o quê. Eu falei, cara, que bacana. Ele falou, a mirrorless não faz nada disso. Falei, posso trocar? Ele falou, o que você quiser. Né? Exatamente. Pode. Aí eu falei, que lentes você tem? Tenho essa. Ele falou, mas experimenta a nossa nova. Uma 400 2.8. Cara, era deste tamanho. A abertura dela deste tamanho de lente. Fiquei 12 dias com esse equipamento. E você não tem que devolver todo dia. Você leva pro teu hotel, você fica com ela. E tinha outras lentes que dormia na cama, ele botava a câmera na cama e dormia no sofá. Era demais. É do tamanho de uma mala de bordo? Quase. Cara, eu acho que ela não caberia, ela não passaria ali, porque eu acho que ela é mais alta do que aquele espacinho. Eu tô falando porque, assim, esse episódio vai para áudio também, para o pessoal ter noção do volume que era, né? Então, eu acho que ela é... Talvez ela seja da altura de uma mala de bordo. E a boca dela é grande. É grande. Pesada também? Pesada. Isso é chato no equipamento fotográfico, né? Você tem que ficar carregando, não tem jeito. E ela eu não peguei o case. Eu peguei só ela, a alça, e eu usava ela separada da câmera,
a câmera na mochila com as outras lentes e ela separada. Por isso que você fez remo. Para poder carregar lente e tal. Tá tudo ligado. Só não dá para eu comprar uma lente dessa, né? Imagina, deve custar horrores porque também. assim, por mais que eles te cedam o equipamento, eles te tiram uma nota, né? Ó, tá aqui, ó. Você tá levando isso de Esse equipamento. patrimônio aqui, né? Cara, foi $170 mil Nossa. de equipamento. Aí vem equipamento Cara. e junto um botijão de gás para fazer o contrapeso para carregar, equipamento. Você vai pedindo, né? Daí o cara te manda, ó, tá aqui, ó. Pode guardar, quando você devolver, você devolve tudo, tá? Ou paga. Uma pressão, Ou né? paga. Mas também o que você produz com isso... Só a capinha da lente, era uma capinha de couro, que eu acabei perdendo. Só essa capinha era $110. Só a capinha. Aí depois você pagou, você teve que pagar isso ali. Falei pro menino, falei, ó, puta, cara, eu preciso te falar que, assim, no meu terceiro dia, pegaram, sumiu, não sei. Ele falou, tudo bem. Aí chegou em casa, tava com escova de dente, né? Eu já tava guardando direito, eu já tava guardando dinheiro. Eu falei, puta, eu vou ter que pagar. Ele falou, não, isso daí tudo bem. Eu falei, mas, cara, não tem que acertar? Ele falou, não, essa capinha não precisa. Ele falou, você não sabe, tem gente que perde câmera. Eu falei, não. Caramba. Ele falou, perde, né? Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, a gente não cobra, mas o cara nunca mais pega. Né? Porque esses caras normalmente... Serasa, já fica com o nome no... Exatamente. Nunca mais. Nem nele, nem na Canon, nem na Nikon. Eles não pegam mais equipamento em nenhum fabricante. Caraca. Mas, voltando ao assunto, eu fotografava com a câmera e fotografava com o celular. É completamente diferente. São duas formas de você fotografar e de você olhar. Né? Com o celular é uma maneira e com a câmera é outra. Por mais tecnologia que esteja embarcada naquela câmera, e um computador, o foco acompanha teu rosto para onde você vai e tudo mais, ela até quase te puxa para fotografar, sabe? Mas é um outro olhar. É um outro olhar. E o mais louco é que, diferente do Rio de Janeiro, em 2016, em Tóquio, eu já vi muito mais gente usando celular. Muito mais. Mas isso em que ano? Eu fui para Tóquio em 2021. 21. Era para ser 20, passou para 21. Foi 2021, exatamente. E Rio foi 16. 16 a gente sofreu muito preconceito. Porque com o projeto de fotografar com o celular, algumas arenas, gerentes de arenas, não deixavam a gente fotografar. Por um motivo. Primeiro, eu ouvi de um cara só falando, mas isso não é equipamento profissional. E aí não adianta discutir com o cara que o profissional não é o equipamento, é quem está usando o equipamento. Para ele, talvez fosse só um pretexto para você ter uma credencial e entrar em qualquer lugar. Mas o cara esquece que para eu ter a credencial eu já passei por uma triagem gigantesca, né? Porque você começa a se credenciar um ano antes. Né? E você vai passando pelas fases. E outra coisa, que aí eu até entendo. E lá no Japão também a gente teve isso. Os caras vinham falar, você está fotografando ou você está filmando? Porque filmar não pode. Porque Direito de transmissão. Direito de transmissão. E eles levam muito a sério isso porque envolve muito dinheiro. Sim. E é uma empresa só que faz a captação de tudo para filme, né? Para imagem em movimento. E aí você não pode, porque inclusive é uma outra área, não é a área dos fotógrafos. E aí realmente dá um problema. Então, quando o cara vinha perguntar, eu falava, não, estou fotografando. Tudo bem, então pode continuar. Falei, o meu trabalho é fotógrafo. Ele teve uma ocasião que ele, na Olimpíada Paralímpica, você deu câmera por patrocinador, né? Não foi uma questão disso, de deixar que os atletas... Não. Quando o projeto em 2016, o Superação 2016, que era o nome do nosso projeto, começou em 2015, quando eu fui para o Comitê Paralímpico e falei, olha, a gente quer fazer geração de conteúdo para as redes sociais de vocês. Aí o pessoal lá gostou, falou, pô, bacana. Falei, mas eu gostaria também de ter credenciamento para cobrir os jogos. E aí a gente começou. Um trabalho, comecei só eu, aí um outro amigo falou, putz, eu gostei disso, posso entrar no time? Pode entrar no time. Aí a gente foi aumentando esse time. Num determinado momento, a Apple viu e falou, putz, me interessa. A gente tentando alguns apoios, a Apple falou, me interessa. E a gente fez uma reunião com eles e, cara, eles deram muito equipamento pra gente. Só que tinha uma exigência.
que a gente colocasse dentro desse time, desse grupo, alguns atletas paralímpicos que eles iam ceder os aparelhos para os caras mostrarem o dia a dia deles dentro da Vila Olímpica, dentro dos jogos e tal, porque era um outro olhar, porque a gente também não pode transitar onde eles estão. Não tem esse acesso lá, Não tem esse acesso. E, cara, foi uma entrega incrível. Porque Apple é Apple, né? Apple, os caras são foda. Fizeram uma entrega. Quem não sabia usar a Apple, tinha técnico lá mostrando tudo para você, como você pode usar, o que você pode fazer, o que você não pode. A gente recebeu o computador, recebeu o celular, recebeu o relógio, todo mundo recebeu tudo. E os atletas felizes da vida, né? E eles geraram muito conteúdo do dia a dia deles dentro da vila. Você está falando dessa de 2016, 16. Rio de Janeiro. Mas você Rio vê de Janeiro. como a marca, ela tá pensando assim no conteúdo da marca. E às vezes o conteúdo exclusivo dela e também de um olhar diferente que a do atleta, ele é muito melhor do que uma foto super produzida. Exatamente. Tem engajado mais, né? A gente está discutindo muito sobre isso. A gente né? tem discutido o que é menos pronto tem engajado mais do que o que é mais espontâneo. Que é mais humano. Mas, exatamente. É mais autêntico, é mais verdadeiro, é mais natural, né? E a Apple enxergou isso e funcionou muito bem. E olha, a Apple falou, não preciso que vocês coloquem a nossa hashtag, nada. Olha o nível de segurança do que está fazendo. Não, em 2016, né? Esse cara já estava em 2025. Não, detalhe. E assim, eles enxergaram, na época, eu acho, que alguma coisa que talvez a gente nem tivesse percebido. Porque o nosso time tinham fotógrafos profissionais. Tem a Ana Carolina Fernandes, que é uma puta fotojornalista do Rio de Janeiro, que foi cobrir os jogos só com o celular. Ela nem pegou câmera. Ela falou, não, meu trabalho vai ser só com o celular. E fez só com o celular. O Renato Gaiofato, que era um cara que já tinha ganho o prêmio da Red Bull e tal. Tinha algumas pessoas que eram entusiastas e fotógrafos por essência, vamos dizer assim, mas que tinham outra profissão. Tinham os atletas e tinham duas pessoas com deficiência. O Vitão, que era um cadeirante, e o João Maia, que era um fotógrafo cego, que eu coloquei no projeto. Falei, não, ele veio falar que ele fotografava. Eu falei, tá uma coisa estranha, como é que você fotografa e não enxerga? Não, eu tenho baixa visão e tal, sempre gostei de fotografia. Quando eu comecei a ficar sem visão, eu comecei a estudar um pouco mais e o cara fotografa bem, danado. Que loucura, cara. Só que o celular, diferente da câmera, ele tem o sistema voice over, né? Que o celular é do sistema operacional, tanto do iOS como do Android. Que ele avisa, quando você aciona esse sistema, ele avisa, um rosto. Uhum. Aí você afasta um rosto pequeno, um rosto grande. E aí ele vai meio que te falando o que ele está vendo. Isso facilitou um pouco o trabalho dele para os jogos. E o João já tinha sido atleta paralímpico. Então ele se localizava muito bem na pista de atletismo, que era o universo dele. Falei, pô, bacana. E a Apple vendo isso, falou, pô, bacana também, vamos colocar celular na mão do cara. E lógico, isso a gente não imaginava, mas ele era o único fotógrafo, em 2016, o único fotógrafo cego a cobrir os jogos. No primeiro dia, isso foi muito louco, porque no primeiro dia, num dia de credenciamento lá, a gente cruzou com os caras da France Press. A gente estava entrando no ônibus, os caras estavam descendo. E o chefão da France Press, o Christoph, esse é o fotógrafo cego? Eu falei, Ele falou, onde vocês vão fotografar amanhã? Posso acompanhar vocês? Eu falei, pode. A gente vai para o Engenhão e tal. Tá bom. Encontro vocês 9 horas lá. Passou o dia inteiro com a gente, fotografando a gente. Tava eu e o João, cada fotógrafo foi para um lugar, e o João ficava comigo, eu não podia delegar ele para outra pessoa. E aí ele e o repórter ficaram o dia inteiro com a gente, devolveram a gente no hotel, era 10 da noite. Falei, e aí, isso daí vai para onde? Ele falou, vai para os nossos clientes, France Press. O repórter me falou, ele falou, hoje eu te mando a matéria em inglês e em espanhol, amanhã eu te mando em português, para você ver. Tá bom. Cara, no dia seguinte a gente... E assim, eu não tinha ideia, né? A France Press, depois eu fui ver, tem mais de 3.000 clientes no mundo inteiro, os principais veículos do mundo. Uhum. No dia seguinte a gente chega na sala de imprensa, falei, João, você fez alguma coisa errada? Por quê? Porque tá todo mundo olhando pra gente. Cara, não deu 5 minutos na sala de imprensa, veio um inglês. Ele é um fotógrafo cego? Um fotógrafo inglês. Quero ver as fotos que ele faz. Abri o celular do João, mostrei. Ele falou, não acredito que ele faz isso. Eu falei, faz. É dele isso aqui.
Aí vem a menina do Chile, uma repórter. Posso fazer uma entrevista com vocês? Pode, na hora do almoço e tal. Cara, a gente dava 2 a 3 entrevistas por dia. Nossa, virou uma atração à parte dos jogos, né? Virou. E é orgânico isso. Não. Se você pensa, é uma coisa orgânica que vai carregar. E você imagina que, assim, era entrevista para BBC, do meu mundo inteiro querendo falar com a gente sobre o projeto e sobre o João, né? Cara, acabou, assim, no final dos jogos, eu tava voltando para São Paulo e aí a Globo fala, olha, a gente quer levar ele para Fátima Bernardes. Cara, ele ficou 10 minutos mostrando no celular como é que ele fazia. Celular da Apple. Isso que eu ia falar. 10 e aí? minutos. E a Apple? Como que a Apple tá nessa? Então, dinheiro de pinga. sim, exato. 10 Bingo, minutos. né? Foi centavo. Foi centavo. Por isso que ela falou, não precisa hashtag. Não precisa. Você tem os principais atletas paralímpicos brasileiros com o celular nosso, postando fotos, e um falando do outro. Vocês têm aí um time com fotógrafos profissionais cobrindo jogos e compartilhando tudo. Um fotografando o outro também, porque a gente fazia foto nossa e tal, todo mundo com o aparelho na mão, com o computador trabalhando. Cara, e aí essas matérias, lógico, essa mídia veio sem a gente imaginar. Sim. Né? Mas, cara, tudo era o João mostrando como é que ele fazia. Caramba. E como é que tá o João hoje? Ele dá palestra, fotografa, mas ele tem uma outra vida, né? Ele tem uma outra vida. Deve ter progredido o problema dele, a ponto dele não... Então, ele vai ser cego total. É uma doença degenerativa e que não tem cura, então ele está cada vez perdendo mais a visão. E ele é um cara muito simples, né? Ele não tinha muita condição, mas esse projeto posicionou o João no mundo de uma outra maneira. Ele foi para Tóquio. Caramba. Ele foi para Tóquio cobrir. Ele dá muita palestra, então ele está num outro patamar de vida, numa forma de vida bem diferente do que ele tinha. Caramba. Mas você vê, a Apple, dentro de um orçamento dela absurdo, foi um negócio ali e foi assim, é colocar a moeda no buraquinho certo. Assim. Mas é o que eu falo, a mobigrafia, né, as ações que a gente faz, a gente às vezes nem pensa nessas coisas. A gente faz a ação porque a gente acha que funciona. E de repente vem essas coisas que você fala, nossa, isso daí é um desdobramento que ninguém imaginava. Eu pra você ver, indo para o Rio de Janeiro, a gente no avião, o João sentado do meu lado, o João estava assim, bem emocionado. Ele falou, putz, você está realizando um sonho na minha vida. Ele falou, eu como um deficiente visual, indo cobrir os Jogos Paralímpicos. Ele falou, cara, é um sonho. Ele falou, você está realizando um sonho na minha vida. Cara, ninguém imaginava que ele ia ter uma repercussão tão grande como teve. Que esse projeto ia transformar a vida de uma pessoa como transformou. Eu lembro que quando a Globo me ligou a primeira vez, falou, queremos uma entrevista com ele. Lembro exatamente, a gente estava na quadra de vôlei sentado que a gente ia fotografar o jogo do Brasil com mais alguém lá. A TV japonesa já estava fazendo uma matéria grande com a gente. Grande. Eles ficaram 2 dias filmando a gente o tempo inteiro, entrevistando e filmando a gente trabalhando e tal, para divulgar lá, porque em seguida ia ter os jogos no Japão. E aí o João, ali quando a Globo me ligou, eu falei, puta, João, a gente precisa agendar isso daí, porque a Globo quer fazer uma entrevista. Cara, aí ele caiu, né? Ele falou, começou a chorar, ele falou, o que está acontecendo? Porque a gente já estava no quarto dia, 5º dia de jogos. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, João, cara, sei lá, mas... É um case, né? Vamos fazer o seguinte, é o seguinte, trazer para você para cá foi a coisa mais fácil. Vamos estruturar isso para que você saia daqui diferente. Não faz sentido passar por tudo isso e você voltar a ter a vida que você tinha. Isso aqui tem que funcionar para alguma coisa. Para mim, o meu desafio agora é que daqui você se transforme numa outra pessoa. Que você tenha uma carreira, que você mude a tua vida. Né? E era essa a minha preocupação. Que ele tivesse estrutura para ele suportar isso tudo que ia vir depois daqueles jogos. Né? Uma coisa é a gente ir para lá só fotografar, outra coisa é ir para lá, ter essa repercussão toda... e aí ele voltar na vida que ele tinha antes? Não, tem que ter alguma coisa a mais, tem que tirar um resultado positivo disso tudo. Né?
E aí a gente falou, vamos pé no chão, cabeça no lugar, vamos fazendo o nosso trabalho, que é isso que está chamando a atenção de todo mundo, são as boas fotos que você faz e tudo mais. A gente conversava muito, muito. E realmente... Que é valor conteúdo, né? Exatamente. Você foca nisso que o resto vem. Exatamente. E você sabe que neste dia do vôlei, a TV japonesa, porque os caras japoneses é terrível, os caras são muito pontuais. A gente fala do inglês. Não, o japonês, 6 horas da manhã eu passo no hotel para encontrar vocês. 6 horas da manhã o cara tá lá te esperando na porta. Não é que ele vai te chamar no quarto. Não, tá te esperando porque ele sabe que você tem que estar lá 6 horas. E eles eram muito pontuais. A gente ia para as arenas, vou fotografar o vôlei sentado. O cara falou, quanto tempo você precisa para fotografar o vôlei sentado? A gente vai fotografar aqui uma meia hora. Tá bom, meia hora eu tô te esperando ali na saída. Porque ele não podia entrar. Tô te esperando ali na porta de saída. E aí... Nesse dia tinha um fotógrafo japonês, da France Press também, estava inclusive com umas câmeras da Fuji, mirrorless. Foi o único que eu vi com umas câmeras menorzinhas. E ele viu a gente conversando e preocupado. E eu falei, estou preocupado com o tempo, tal, não sei o quê, falando com o João. Aí ele falou, termina o trabalho que vocês têm que fazer. Ele falou, é isso que chama a atenção deles lá. Aí, nessa hora que esse japonês falou isso para mim, eu falei, puta, é verdade. E é por isso que eu falo. O que estava chamando a atenção realmente é o trabalho que a gente estava fazendo, que o João fazia. Né? Um fotógrafo cego, fotografar fazer boas fotos. E esse cara falou, não deixe de fazer o seu trabalho, só porque a televisão está esperando. Eles esperam. Né? Eles estão fazendo o trabalho deles, eles precisam desse conteúdo, mas façam o trabalho de vocês, senão vocês não têm o que mostrar depois. Eu falei, putz, é verdade. É verdade. Os japoneses são terríveis. Né? Eu adorei o Japão quando eu fui para lá. Adorei. É outro mundo. Agora vamos puxar um pouco para o festival, né, que tá rolando. Que festival? Tá rolando? Tá rolando ainda? Tá rolando ainda? Essa hora eu acho que tá. Tá. Conta pra gente a origem dela. Porque assim, quando eu te conheci, a Camila me falou o seguinte. A mobigrafia é o Ricardo. Né? Você lembra disso, né? Ficou para mim desde daquela vez. Conta pra gente, assim, como que surgiu a ideia e como foi a evolução dela. Então, eu acho que a mobigrafia ela veio meio que no início naturalmente. O celular, eu percebi em um determinado momento que o celular me devolveu o prazer de fotografar. Né? A fotografia publicitária já não era mais um encanto na minha vida. Quando entrou, como eu falei, entrou o digital, para mim aquilo lá... era horrível, porque eu perdi o controle da minha fotografia. Vocês entendem isso, não? Então, porque quando eu fotografo com analógico, eu entrego um original físico. Aquela foto não dá para transformar em outra coisa. Tipo uma NFT. É quase isso. Não, é um original físico que é aquele. Aquilo ali você não muda. Né? Você está entregando um cromo, seja ele 4x5, 6x7 ou 35mm, você está entregando uma coisa física. Que é você ali no final, né? Aquele é o meu trabalho. O que a agência vai fazer depois com aquilo é problema dela. Mas o meu original está preservado. E não dá para mexer. O digital é uma imagem eletrônica que vai para um computador. Que tem um operador que começa a mexer na tua fotografia. Que é um abuso. É o abuso. Exatamente. E aí ele vai mexendo e o teu original não existe mais. Então aquilo me incomodava muito. Muito. O mercado tinha mudado, o dinheiro já não estava mais na mão da agência, estava na mão do cliente. O cliente acha que, então não precisa gastar 50 mil numa campanha, vamos gastar 20. E aí a campanha não vai ter a mesma estrutura que teria com 50. Eu vou colocar outra coisa aí, porque assim, realmente você, quando faz a sua foto digital, vai para o cliente direto, por exemplo, ele perde até aquele filtro de respeito da autoria. Então é um abuso, uma violação ali, porque o cliente não está vendo isso. Quem via antes era a agência. A agência foi cortada. É o cliente que agora está... E ele não está pensando nisso. Ele está falando assim, eu paguei tanto, isso aqui está aqui, e agora eu faço o que eu quiser. Exatamente. E isso começou a me deixar chateado. Eu falei, não faz mais sentido. Teve uma viagem que eu fiz que um cara me falou uma coisa que eu voltei com aquilo na cabeça e realmente aquela fotografia não fazia mais sentido para mim. Para mim, né? Tem outros fotógrafos, amigos que continuam nesse mercado, trabalham muito bem, levam isso muito bem ou fazem do jeito deles e tem mercado para eles. Para mim não funcionava mais.
E eu percebi que o celular me dava prazer de fotografar. Falei, putz, isso é bacana. Não é porque é aquilo que a gente falou, né? Por causa do amadorismo, você voltou a... Não, eu voltei a fazer a minha fotografia. Não era alguma coisa que alguém pedia para eu fazer daquela maneira. Né? Porque quando entra o digital no mundo da fotografia publicitária, existem layouts fotográficos. Então, eu vou montar um layout seu aqui. Ah, mas, cara, aquela cortina no fundo tá errada. Não é aquilo que eu quero. Eu quero uma paisagem da Suíça. Aí o cara aplica a paisagem da Suíça. Ah, eu quero um café italiano aqui, uma mesa de um café italiano aqui na frente. Cara, como é que você vai fazer isso aqui? Né? Você não está na Suíça. E aí depois começa que o teu trabalho tem que ser uma montagem. Então aquilo não fazia mais sentido para mim. O celular eu faço a minha fotografia. E é o que eu falei, não tenho mais intermediário. Aí é legal. Falei, puxa, isso é bacana. E no início... lá para 2011, mais ou menos, cara, o Instagram começando, filtros. Galera, no começo do Instagram era mais foto de comida, né? Então, e foto de pezinho, né? Poça d'água, pezinho na rua, aquelas coisas. O pessoal falava, tinha até a piada, né? Que falava, você tem Instagram? Eu falava, não, porque eu como em casa. Eu não tenho, eu exatamente. Não tem porque eu até tenho. hoje, né? Todo mundo vai, você vê os caras no restaurante fotografando o prato de comida. Ou o copo do drink. E ali a gente começou até fazendo alguns workshops naquela época, falando de aplicativo e tal. Eu falei, puxa, isso é bacana. E comecei a olhar o que existia fora do Brasil em relação a isso. Comecei a pesquisar mesmo e tal. E aí descobri algumas coisas interessantes. A Shooter Mag, que é uma revista espanhola só de fotografia de celular e não tem anunciante. Eles têm a assinatura da revista. É uma revistão. Fotos incríveis. Tem uma curadoria muito bacana. Galerias nos Estados Unidos só de fotografia de celular. Eu falei, poxa, tem um mundo disso daí. Tô falando 2011, né? E nem recurso a gente tinha tecnológico tanto quanto hoje. Né? Não tinha, eu até gostava mais antes do que hoje. Porque a inteligência artificial tenta corrigir umas coisas que eu às vezes não quero que corrija. Mas, e aí eu descobri o Dan Berman, um canadense que é o dono foi quem criou o maior prêmio de fotografia de celular do mundo, o Mobile Photo Awards. Só que o Mobile Photo Awards ele acontece só de maneira virtual. Não existe uma exposição física desse, mas é um maior prêmio do mundo de fotografia de celular. Eles recebem muitas fotos. E ele, entramos em contato com ele, conversei com ele. Ele falou, poxa, Brasil, me interessa, vamos fazer uma edição no Brasil. Eu falei, putz, se o cara tá de olho no Brasil, vou fazer eu, né? E ali, isso foi 2012, já uma conversa tal, comecei a pensar em estruturar um concurso aqui no Brasil e o primeiro lugar que veio na minha cabeça para bater na porta foi o MIS. Falei, putz, tem tudo a ver com o MIS, né? É o que você falou, bem localizado, é um lugar bacana, Museu da Imagem e do Som. Falei, putz, tem que tentar lá. Putz, fiquei relutando. Será que o cara vai me receber? Nem conhecia na época. É o André Sturm, que está de diretor e era o diretor na época também. Falei, quer saber? Eu vou bater lá. E bati na porta do MIS. Falei, olha, quero fazer um prêmio de fotografia de celular e queria que a exposição do resultado fosse aqui. Ele falou, tá bom. Bacana. O que você precisa da gente? Eu preciso do espaço. Cara, eu não conhecia nada de montagem de exposição. Nada. Não sabia que precisava de um montador para colocar as fotos na parede, né? O Pedro da Stal, nosso amigo. E, cara, eu falei, bacana. E olha só, no primeiro ano, 2014, um amigo nosso falou, ele conhecia a diretora de marketing de um fabricante, já falo o nome, ele falou, vamos falar com ela. Eu falei, gente, 2014, ano de Copa do Mundo, essa marca, essa empresa está patrocinando a seleção brasileira. O que eles vão olhar para um evento que nunca existiu? Que eles vão colocar o quê? 10 mil reais? Cara, a gente foi na Samsung, fizemos uma reunião, os caras fecharam com a gente. Um patrocínio de 1 ano para uma mobigrafia. Caramba. Conseguimos fazer a exposição e lá, naquele ano, eu tinha reservado uma data no MIS e a Samsung ia premiar com equipamento. E aí precisa licença, autorização na caixa tal, e estava demorando. Então, pedi para o MIS para a gente adiar um pouquinho a inauguração. Fiquei com 2 datas no MIS. Tive que na primeira data, tive que adiar por conta da Samsung.
Mas na primeira data ninguém falou nada, ficou lá. Falei, putz, tenho que organizar. Chamamos os principais influenciadores na época, os principais fotógrafos que já fotografavam com o celular, faziam coisas legais. Fizemos uma exposição coletiva no MIS. E em seguida a gente abriu o resultado do prêmio. Então, assim, foi um ano que a gente produziu muito de mobigrafia, até por conta do apoio da Samsung. Fizemos um livro com eles, que foi muito legal, que foi O Olhar do Torcedor, que a gente fez um concurso no Brasil inteiro para as pessoas que não podiam ir para o estádio e que elas mandassem para a gente como elas estavam enxergando a Copa do Mundo aqui. Puta livro bacana, assim, um monte de fotos interessantes de celular. E aquela coisa, todo mundo está acompanhando de uma certa maneira a Copa do Mundo. Veio muita coisa bacana, diferente. Tal, e a grande maioria não era nem fotógrafo profissional. Então, assim, a gente fez esse livro. E aí o prêmio começou, né? E a gente, ano seguinte, não tivemos o apoio da Samsung em 2015, porque mudou todo mundo lá dentro. E aí, quando muda, vai para um outro foco. Eles foram para música e tudo mais. Mas o André falou, não, eu quero que vocês continuem. O que vocês precisam? O André deu uma tremenda força para a gente. E aí eu sabia que eu precisava de um montador, de uma designer para fazer toda a expografia para mim. E aí comecei a ter essas pessoas junto com a gente na mobigrafia que estão com a gente até hoje. Até agora. Estão até hoje. Mas é o que eu falo, eu nunca tinha produzido um evento desse. Eu era fotógrafo, só, né? E hoje, quando me perguntam o que eu faço, eu falo, eu acho que eu sou mais produtor cultural hoje do que fotógrafo. Né? E eu tive que aprender, porque no primeiro ano era eu posicionando as fotos na parede. Eu ficava medindo, com trena. Os caras têm trena digital, laser. Para eles é tudo fácil. Para mim, eu fiquei um dia inteiro só para posicionar as fotos lá. Então, assim, você vai conhecendo esse mundo e vai aprendendo. Mas é necessário, no começo, raspar o jumbo. Exatamente. Vai virar pipoca, é isso? Raspar o jumbo. O jumbão ali, ó. Não, mas é assim que a gente aprende. Né? Mas o primeiro ano realmente foi muito trabalhoso. Para mim foi uma puta escola também, né? Saber que eu preciso ter essa mão de obra junto comigo, esses profissionais que são incríveis, e hoje eu não faço sem essa turma, nem os montadores, nem a designer. Envolve muita coisa. Hoje você tem o prêmio anual. O prêmio é anual. A gente normalmente faz nessa época. Em maio, a gente abre a exposição no MIS, a gente abre as inscrições, né? As pessoas podem submeter suas fotos nas hashtags que a gente cria através do Instagram. A gente abre isso normalmente no final de fevereiro, vai até final de março, submetendo as fotos, e a gente recebe ali centenas, milhares de fotografias do mundo inteiro, porque é aberto. Né? Não precisa ser fotógrafo. Não precisa, ser... qualquer um pode... Na verdade, essa que é o grande negócio lá. Exatamente. E também ele tem uns, como se fossem uns desafios semanais. Tem, a gente porque faz. Cria um tema lá com hashtag, então você pode acompanhar e falar, nuvem. Que foi agora. Nuvem. Aí vai lá... E rola um VAR para saber se não foi um profissional ali que fez uma... Então, no começo era mais... A gente ficava mais na dúvida. Porque era uma coisa mais nova. Agora... Apesar de agora ser mais difícil saber o que é celular e o que é câmera, o que é foto de celular ou de câmera, mas a gente tem um sistema hoje que você examina. Se você está na dúvida, dá para você pegar a origem da imagem e aí ele vai descrever tudo. Sim, e você puxa lá, ele tem detalhes e mostra qual foi o equipamento que fotografou. Inclusive. Mas conta um pouco também, assim, porque teve... você estava criando um festival... a partir de celular tablet, que realmente ele no meio fotográfico tem um dilema ali de novidade, vamos dizer assim, e de transição, porque também assim isso respingou até na mobigrafia, porque ela teve um ponto ali que teve uma virada, certo? Então, no início a gente sofria muito preconceito, principalmente do mundo da fotografia, né? Dos fotógrafos profissionais mais clássicos, tradicionais. Isso não é fotografia. O que se faz com o celular não é fotografia. Como você falou, não é. É mobigrafia. Uhum. Por isso que a gente tem esse nome. Porque até hoje, o único equipamento que você capta, edita e compartilha é o celular. Mas as câmeras são conectadas por Wi-Fi. Tá.
mas não tem um sistema operacional para você editar na câmera. E outra, você tem que se conectar com alguma outra coisa para você compartilhar, né? Agora, alguns fabricantes já estão falando em ter sistema operacional dentro da câmera para as coisas mudarem. Mas naquela época era só isso. Por isso que a gente precisou achar um nome para isso. Porque é só esse equipamento, só essa ferramenta que a gente consegue fazer isso. Esse termo mobigrafia, ele existe? A gente criou. Uhum. A gente criou, registrou e... É que o mobigrafia, o De seu mobile. De mobile. é com PH. PH é a marca. É a marca. E dá pra chamar de movimento cultural ou... a gente... Forma de expressão? Então, a gente... com PH, a mobigrafia com PH é a nossa marca registrada. Uhum. É uma marca, tal, tem todo o registro, tudo certinho. Com F, a gente usa como sinônimo de fotografia de celular. Então, quando eu estou dando uma entrevista, não sei o que, eu falo mobigrafia. Mas que mobigrafia? É a mobigrafia com F, que é a fotografia que a gente pratica com o celular. Justamente para tentar falar que é um outro processo, né? É esse aqui, que é a fotografia a mobigrafia com F. A gente sofreu muito preconceito no começo, muito preconceito. Vários fotógrafos falando que não era fotografia, não sei o quê. E a gente insistindo. Não, vamos fazer, e continuando. Em 2016, a gente começou um trabalho com 4 fotógrafos profissionais, 4 fotógrafos referências. O Pena Prearo, a Nair Benedito, a Maureen Beziliat e o Lorca, German Lorca. Começou uma conversa, o negócio começou com a Maureen em 2015, se não me engano, ou 2016, no Valongo, no Festival Valongo, lá em Santos, de fotografia. Ela veio perguntar o que era esse negócio de fotografia de celular que ela queria experimentar. Todos eles já com uma certa idade, uma experiência incrível, nenhum deles precisava experimentar mais nada na vida e tal. E aí eu falei, bacana, vamos fazer um trabalho. Legal, ótimo. Aí, em seguida, o Pena me procurou e falou, olha, eu queria ver se você consegue um aparelho para mim, porque eu estou precisando, estou com Parkinson e tal, e eu não consigo mais segurar a câmera do jeito que eu fazia, eu queria experimentar um outro equipamento. Começamos. Falei, a Maureen tá... não, então vamos chamar a Nair. E aí começaram os 3 a cada um fazer o seu trabalho, e em seguida o galerista do Lorca me ligou e falou, vocês podem incluir o Lorca? Eu falei, claro, né? Pode, vamos falar com ele. Vamos fazer esse esforço. Vamos fazer esse esforço. E os 4 fizeram um trabalho para gente, para a mobigrafia, que é o Avessos e Paradigmas, e que foi exposto em 2017 no MIS. Ali, o mundo da fotografia começou a enxergar a gente diferente. Porque, assim, se a gente pensar numa pirâmide, né, eu falo isso sempre, esses 4 caras estariam no topo da pirâmide do mundo da fotografia, onde... a grande massa que produz imagem está aqui na base, né? Eles são 4 pessoas referência na fotografia brasileira que se dispuseram, toparam ou quiseram fazer um trabalho com o celular pela primeira vez, né? A Maureen, por exemplo, eu tive que mostrar para ela como é que funcionava o celular para fotografar. Até hoje ela tira às vezes dúvida comigo. Então, assim, ali realmente a mobigrafia começou a ser vista de uma outra maneira. Porque se esses 4 caras toparam fazer isso e estão com uma exposição no MIS feita com celular, quem sou eu para questionar se isso é fotografia ou não é? Né? Isso meio que foi a validação, o carimbo ali foi. Eu vou dizer que foi o CRF, Conselho Regional de Fotografia. Faltou um negócio, um carimbo, não é? Porque assim, imagina, porque dentro do mercado é como se fosse 4 lendas. Vamos dizer, baixando a guarda ali, expondo toda a escola que ela tem ali e experimentando alguma coisa nova. Realmente deixar se tornar mais, como se diz, mais frágil, assim. O cara fala, se esses 4 fazem, qual é o outro fotógrafo que vai questionar se isso é fotografia ou não é? Né? E aí a gente ainda leva essa exposição para o MIS. 2 coleções desse trabalho foram vendidas para colecionador. Então, assim, realmente é um trabalho de verdade de fotografia. E é um trabalho que já tem história, né? Porque você fala 10 anos, né? O prêmio. O mobile tem 10 anos, tá fazendo 10 anos esse ano. E, né? e o quanto evoluiu, né? Os aparelhos. Os aparelhos. Tudo é inacreditável. Imagino que você tenha começado, não sei o que você usava no começo.
Era mais Apple, mais Samsung? Então, eu sempre fui meio Apple maníaco, até em computador. Então, quando você me dá um PC para mexer, é difícil, às vezes nem sei como é que funciona direito. Mas eu sempre gostei muito de Apple. Tive que usar Android em algumas vezes. Por exemplo, quando o Samsung patrocinou, tinha que usar Samsung. Quando o Motorola patrocinou, tive que usar Motorola. A gente fez lançamentos de Motorola e tal. Mas eu gosto do sistema operacional da Apple. E hoje eu vejo que alguns Androids são melhores em câmera do que a da Apple. Então, mas esse já é um ponto. Isso já é um ano, já faz uns anos assim, que isso já é... Não estou falando o celular como um todo, não. Mas a questão da foto, sim, né? É inegável que assim, Samsung, o top de linha da Samsung tem uma boa fotografia. Isso é inegável. Os principais fabricantes chineses, Xiaomi, Huawei, os caras estão voando na frente da Apple em câmera. E aí quando você fala que a Zeiss fez parceria com um fabricante, a Leica fez parceria com outro fabricante. Cara, você está falando... E não com a Apple, né? É com fabricantes chineses. Então, aí você está falando realmente de uma fotografia de celular incrível. Incrível, né? Porque você está pegando os principais fabricantes de lentes e de câmeras e colocando junto com o aparelho de celular. Então, assim, eu sempre gostei de Apple. Eu comecei fotografando e eu gosto desse aparelho até hoje, o 3GS, o iPhone 3GS, que foi um dos primeiros assim que começou a bombar. Eu acho que ele foi o grande responsável pela fotografia de celular, porque a Apple fez uma propaganda incrível. Não foi o primeiro celular com câmera, mas foi o primeiro que teve uma propaganda muito grande em cima da fotografia. Eu gosto muito dele. Eu conseguia resultados muito legais de um trabalho que eu estava fazendo, que acho que nem terminei ainda, que é sobre o metrô. Eu fotografei bastante com ele e fotografei com 5S também. São os dois que eu consegui melhores resultados desse trabalho. Porque não tinha muita inteligência artificial dentro. Entendi. E aí, assim, eu consegui os movimentos que eu queria, os borrados que eu queria, porque ele não tem nada corrigindo. Aí começa a ter a inteligência artificial embarcada, tentando corrigir todos os defeitos e erros da fotografia. Você fica meio engessado, né? E aí você tem que tentar burlar essa inteligência artificial, enganar ela de alguma maneira para você conseguir resultados diferentes. É que ele é feito para o público comum, né? Exato. Eu tô falando porque quem é o profissional, ele geralmente busca um erro ali para ficar mais realista. É diferente. Ele é diferente. É a sua identidade lá. Você busca, você foge. Quando você se torna tão profissional, porque você luta para ficar uma foto perfeita. Quando você chega num estágio lá, você quer fazer justamente o regresso, voltar. Fala, eu quero um erro ali para mostrar assim. Os fabricantes estão colocando a inteligência artificial para resolver tudo, né? Então à noite você fotografa com uma condição de luz muito baixa, ele não vai trazer ruído nenhum. A inteligência artificial está reconstruindo aquela Hoje você faz foto à noite incrível, né? E foto à noite, às vezes, sem o recurso nenhum inclusive de iluminação, né? Ele corrige no... Pior que essa tecnologia ela não te deixa nem ser saudosista, né? Você não consegue pegar seu 3GS lá e fotografar, né? Porque acho que ele não deve nem ligar, não sei. Não, ligar ele liga. Não, dá para você fotografar com ele. É lógico que talvez ele não funcione tão bem quanto os novos, mas você consegue fotografar, você não precisa estar conectado. Sabe o que seria legal? Se tivesse assim, né? Você abre a parte da câmera, né, no aplicativo, aí tá lá assim, usar versão anterior. Puta, sabe, precisa ver de perfil. Se pudesse, né? Porque a versão anterior não vai nem rodar hoje, né? Mas de configuração. Assim, como se fosse um filtro. Como se fosse um filtro. Usar o filtro do... antigo. Isso. Mas aí seria configuração, né? Voltar a configuração de, sei lá, 2000 e... O modelo tal, 3G. Mas é o equipamento, não é só a configuração. Ele talvez teria que ter uma câmera extra... Não, mas aí... Não, a câmera até pode ser essa. O problema é o sistema dele que corrige tudo. Então, se você usar o sistema antigo que não vai corrigir, vai funcionar. Porque a lente tá ótima. Tá melhor, evoluiu, melhorou e tal, tudo bem. O problema é o sistema que quer corrigir as coisas erradas. Alô, Apple. Alô, Samsung. Alô, Android. Vocês acharam ele lá nas Olimpíadas? Acha ele agora aqui, no YouTube, no Spotify. A gente, todo episódio aqui, solta uma ideia nova pro pessoal fazer. O pessoal tem que ver. Uma hora que vai abraçar. E quem sabe um fabricante desse quer patrocinar o podcast aqui? Toda vez, meu. Podia, né? A gente fala pelo menos uma vez por mês de algum aparelho. Nossa, lindo. Não, aqui o que a gente já falou de coisas aqui... que não vai sair barato isso, mas tudo bem, né? Os caras têm dinheiro.
Sim, Pra eles Pra eles é nada. Não vai render. Já dá pra bancar o nosso amigo aqui. O Fábio? Fábio. Já dá. Pipoca, Fábio é pipoca. Aliás, ele tá tirou dormindo fotos ali? hoje aqui. As fotos de bastidor desse episódio, elas têm pura obrigação de ser as melhores, hein? Não, eu vou passar pela minha triagem, Camila. Tem. Camila Andrade vai ter que Ixi. avaliar suas fotos, porque ela já quer publicar hoje, viu? Tem duas que você vai ter que me mandar que eu vou postar no meu. Ah lá. Isso você marca mob, viu? Marcar todo mundo. Marca a mobigrafia. Vamos mesmo. Mas que legal. E o que você acha de futuro pra esse mercado? O que você já tá vendo? Eu acho, cada vez mais eu acho isso, eu ouvi em 2014 uma coisa lá em Berlim, e que eu trago isso até hoje, e cada vez mais eu tenho certeza disso. Daqui a pouco a gente não vai nem usar isso mais. Principalmente para fotografar. A gente vai ter uma lente de contato com o fotógrafo, alguma coisa assim. O próprio óculos do Google, né? A gente está caminhando para isso e logo mais a gente não vai precisar usar um celular. Eu acho que o óculos lá era do Google, né? Do Google. Ele só foi lançado num período que não foi o timing certo. Mas a que gente- o óculos ainda é um equipamento, né? Não, mas tem uns Mas, que são. Não, tem uns que são muito. Mas o que ele tá falando acho que vai além disso. Vai chegar Não. uma hora que você vai ter, sei lá, igual Vai. eu vi uma série assim que o celular do cara era aqui. Não vou fazer com essa, com essa Então, aqui, que senão vão achar que é uma outra projeção. coisa. Alguém pode achar que é outra coisa aqui. Mas ficava uma em formato de triângulo. Ficava uma projeção aqui e tal. Ele conversava assim, ó, olhando. Mas tem óculos hoje. É que, infelizmente, quem tá ouvindo só o episódio não vai saber. Mas tem muito óculos high-tech. Mostra o seu aí, Ricardo. A super high-tech. Olha lá, olha o dele. Olha lá o dele. Super ó. high-tech. Vai montar em 3, 2, 1. Com o fone não funciona direito. Não vai funcionar. Não vai. Tem tira aí. Super Que high-tech. isso? Não. Aí, então vai Robocop. Tecnologia. Imagina o Clark Kent virava Superman muito mais fácil. Tecnologia total aqui, né? Ó. E ainda dá pra pôr o fone. Ó, que louco. É que lá. quem não tá assistindo é que o óculos é dividido em dois pelo centro, né? É. O apoio do nariz, ele junta ali. Ele vai chegar uma hora que ele vai virar um fone. Ele tira, destaca no meio, põe um em cada orelha. Ele vai escuta. ser uma holografia, ele não precisa ser físico. Ixi, isso é um futuro. A gente vai ver acontecer, se Deus quiser. Não, mas eu acho que o Estaremos futuro, aqui. eu acho que o futuro, e a gente ouviu em 2014 isso, lá em Berlim, num evento de fotografia de celular, tal, pesquisadores falando, não, daqui a um tempo não vai existir mais celular. As pesquisas, que era uma francesa falando, as pesquisas que a gente está fazendo de nanotecnologia vão possibilitar que a gente tenha uma lente de contato que fotografe. Isso eu vi uma matéria falando disso. Cara, nossa. Eu vi. Não, logo mais a gente não vai ter mais um celular. Fora a questão dos chips implantados e tudo mais, eu acredito bem nisso, eu acho que a tecnologia está caminhando. Essa inteligência artificial já veio. Gente, quando a gente estiver falando de inteligência artificial que começou, o Midjourney, sei lá, um ano e pouco atrás, cara, o que evoluiu isso? Imagina isso daqui 2 anos. A inteligência artificial tomando conta do mundo. Mas sabe onde eu vi a inteligência artificial? Na hora que você falou que as coisas começaram a ser montadas, né? Na fotografia. Hoje não precisa mais nem da fotografia para você montar. Não, você descreve o que você escreve, quer. né? Exatamente isso. Antigamente você tinha que ter as imagens originais para alguém construir alguma coisa. Cara, agora você escreve o que você quer. E a inteligência artificial constrói a imagem. Ah, não é assim que eu quero. Você continua manipulando aquilo com texto. Sabia que tem um agora. Você imagina fazer uma campanha publicitária? É. Você não precisa do fotógrafo. Quer dizer, o fotógrafo pode ter mais conteúdo, conhecimento para criar a imagem do jeito certo. Mas, cara, você não precisa ir para a rua para fotografar. Vai virar um cara que simplesmente ele corrige o que a inteligência artificial cria. Eu vi um vídeo essa semana de uma propaganda que fizeram fictícia usando isso aí e filmagem, tá? Como se fosse filmagem. As pessoas meio esquisitas ainda, mas já tá rolando. Tem até, acho que, uma inteligência artificial que já pega um vídeo do podcast e já dá todos os cortes Então. certinhos. Inclusive, acho que a Mob... tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Aí aquele... Tchau. Tchau, Pipa. Pode almoçar lá. Pode ir lá, vai lá. Aí, e também acho que a mobigrafia criou alguma coisa de... Uma categoria disso, não foi? Pro ano que vem, a gente já está falando que vai ter uma categoria de inteligência artificial. Porque esse ano a gente queria fazer. Mas eu achei que ainda aqui era pouca gente que estava fazendo coisas legais. Uhum. Daqui a um ano vai ter muita gente. Muita gente, vai ter muita coisa bacana. Do Luiz iria pra cá, já vi muita coisa também muito pra frente já, assim, de evolução. Não, e eu tô imaginando uma sala inteira só de fotos de inteligência artificial.
Vai É ser o bem bom bacana. que sim, a tecnologia vai evoluir, mas a mobigrafia vai continuar existindo, porque Sempre. imprimir e colocar numa parede, isso não vai mudar. Gente, A experiência não vai mudar, né? É o que eu falo. Esse ano a gente já trouxe um pouco mais de tecnologia, né, pro mobile. Tem o DQQR com os trabalhos de inteligência artificial, as avatares que ele cria no computador e tal, nas fotografias dele. Mas, cara, o que todo mundo gosta é de estar com a foto impressa na parede do Miss. Eu vi pelos premiados lá. É. A cara de felicidade. E o pessoal se emociona emociona. fortemente, assim, sabe? Na premiação. Cara, a gente está falando de uma grande maioria que não é fotógrafo profissional. Se esses caras forem bater na parede, na porta do Miss, quero fazer uma exposição aí, provavelmente vai ser difícil. A gente abre essa porta para eles lá, né? Tem todo um trabalho de jurados, esses jurados que julgam essas fotos, eu sempre pego, são 6 categorias abertas, eu pego um jurado para cada categoria. Todos de países diferentes, gringos, com experiência, ou são fotógrafos, ou do mundo acadêmico, ou curador, ou o próprio Dan Berman do Mobile já foi o nosso jurado, a Manuela de Portugal, que faz o Mira, que é outro festival grande também, já foi jurada. Eu sempre pego jurados importantes para fazerem a seleção dessas fotografias. Então, assim, o que está indo para a parede do Miss é selecionada por pessoas extremamente competentes. Né? Imparciais, né? Totalmente imparciais e de não, culturas completamente diferentes. Porque não tem nenhum ruído ali para mudar alguma coisa na seleção deles, né? E, cara, assim, é realmente emocionante ver ali Porque, cara, imagina, um profissional ok, mas você pega um amador que ele tá lá, ele vai no evento porque ele realmente gosta, de repente ele vê lá, ele é um dos finalistas e foi premiado. Mas acho que eu vi tem a ver muito disso dessa. Tem a ver com o poder da foto, né? De captar uma fração de segundo que tem sentimento, que tem muitas vezes uma história por trás, né? É um ângulo que só ele viu. Olha, todo ano eu vejo alguém, quando você falou das pessoas, todo ano eu vejo alguém super emocionado com a foto na parede. Todo ano. O ano passado, a menina que ganhou categoria ensaio, chorou. Porque assim, teve toda uma história daquele ensaio, tal, questão emocional da família e tudo mais. Assim, aí ela é vencedora, tá com as fotos, com todo aquele trabalho. As pessoas realmente ficam bem emocionadas, até nas categorias abertas. A pessoa está lá com. Tem a história dessa tatuagem minha aqui, que meio que uma montagem feita do Coliseu a partir de uma foto que eu tirei. E a hora que eu tava escolhendo com a tatuadora, a gente tava vendo referência, você põe no Google, Coliseu, vem trocentas mil. E aí eu falei, não, eu queria mais ou menos uma como eu tô nessa foto. Aí eu falei, peraí, essa foto é sua? Eu falei, ela falou, não, vai ser a sua. Com vai ser a sua. Tirou com o quê? Com o celular. Então, ela falou, vai ser a sua. Eu falei, não, mas pô, tem outras, faz só desse estilo. Ela falou, não, aquele momento, naquele lugar, com o celular naquela posição, naquela altura, é só você que tem. Então você vai levar um registro seu. Mas isso todo mundo hoje, quando você vai ver o pessoal tirando foto hoje com o celular, tem muita gente se preocupando com a composição, tudo. Isso, fotografia é arte, ou seja, por mais que você fale, eu trabalho com locação de galpão. Caramba, quando você tá tirando uma foto até dos galpões lá, é uma visão artística. Mas você viu que eu sou meio metido, né? Eu tenho drone, eu faço foto com drone, tenho um estabilizador, eu tenho GoPro. Pô, adoro foto. Cara, equipamentinho legal. Mostra os nudes depois. Opa! Não, ele não vai se interessar. Ninguém vai se interessar. Bom, cara, acho que... Não é seu, né? Não. É do que você fotografou. Eu tenho até hoje. É do operador das câmeras. Entendi. Eu botei um GIF. Esse foi muito bom. Moedinhas caindo. Cara, acho que é isso, né? Vamos só fazer um recorte aqui, pedir pro Fred colocar o vídeo da mobigrafia. Só tô dando a gente dar intervalo aqui pra ele montar nesse momento, né? Vai lá, Fred. 1, 2, 3 e... Se a sua vontade de fotografar é maior que você, transborde. Vai partir do zero? Vai com tudo. Renasça com a sua arte. Se duvidarem, agigante-se. Até quem não enxerga já mostrou ao mundo que é possível. Acredite em você. Quando o olhar é mais poderoso que a lente da câmera,
O equipamento que você usa não importa. Importa você e a fração de segundo que você eternizou. Capture, edite se quiser, compartilhe, imortalize. Se você quer expressar o seu olhar, você pode. Mobigrafia é democrática. Aproxima profissionais e amadores. É inclusiva. Fotógrafos convidados que nunca fotografaram com celular já brilharam aqui. Renda-se a um novo jeito de expressar seu olhar e gerar conteúdo. Mobigrafia, 10 anos. Aí ele montou, aí Montou. voltamos. Ô, Fred, valeu. Valeu, E Fred. assim, também dar os parabéns pro Roy, que Sim, fez a locução. Fez a locução. O Fred e também O fez Fred- a parte. E o Fred é o que fez a edição. Muito Então, legal. assim, foi muito legal. E... Eu gostei, você me mostrou, você mandou o material É, mas lá. eu vou mostrar depois. Ainda não era o final, né? A versão final. O O Roy Wesley, mandou bem o Wesley tá mudando toda semana. Tem uma versão final toda semana. Ah, então é o que eu vi, né? A gente tá trocando lá, quase todo dia tá trocando lá o vídeo. Mas você percebe uma coisa que, assim, eu ia puxar lá atrás e acabou... Eu nem ia tocar nesse assunto. O quanto é importante você dar liberdade, porque você deu. E essa liberdade, às vezes você precisa de um para entregar ali no dia e deixar em aberto, às vezes. Sabe por quê? Olha a relação que eu fiz na minha cabeça na hora. Foi o cara que estava lá naquele complexo de fotografia da Abril. Você falou assim, olha, tem essa... Não, foi publicitário. Pra mim, da DPZ. Ele pegou e falou assim, me entrega tal foto, mas me mostra isso. Quando abre para ser surpreendido, geralmente a pessoa, cara, dá um up, assim, porque ele abre um caminho de possibilidade que ele não teria se você não tivesse dado essa opção. Claro. Aí ele vai de um jeito ali que aí seu relacionamento fica mais estreito ali, porque você mostrou um caminho que ele não sabia que existia, cara. Ele não tem olhar de fotógrafo. Se você engessa muito, cara, você acaba não tendo o trabalho do cara, né, que é o especialista para fazer aquilo, né? A locução, por exemplo, porra, é a sua locução, né? Se eu fosse o locutor, eu não falava para você fazer, fazia eu. Mas como eu não sou, faz você. Eu preciso que tenha esse contexto ali, né? A edição é a mesma coisa. Olha, seria legal ter isso, mas o editor é que vai dar o tom dele lá no negócio. Então, mas eu tô falando que, por exemplo, ele, talvez o publicitário lá, você ter tido essa experiência é muito importante para você saber e dar essas possibilidades, né? De criar outros caminhos ali. Mas eu acho que é mais da experiência da fotografia mesmo, porque quando eu monto a equipe para fotografar, eu não vou falar eu falo para o maquiador o que eu gostaria de ter ali naquela modelo. Mas ele é que vai fazer a maquiagem dele. Se for para eu ficar falando para ele, não, faz isso aqui agora. Não preciso dele, vou fazer eu, né? O assistente é a mesma coisa. Fala, olha, eu quero equipamento em ordem, limpo, tudo pronto para trabalhar. Como você vai fazer é problema teu. Eu só quero que esteja pronto para fazer. O produtor é a mesma coisa, enfim. Se eu vou ficar toda hora, não, faz assim, não, pega, põe aqui. Cara, faço eu, não preciso do cara. Não, aí, se você começa a fazer muito isso, você é uma inteligência artificial. Pega esse gancho. Agora só falando mais uma coisa. Essa foi boa, hein, Roger? Essa foi boa. Esse menino tá cada dia melhor. Mas agora eu só ia te puxar mais uma coisa. Porque a gente realmente está acabando. Claro. Fala um pouco sobre
os dias e horários da sua live, qual é o conteúdo lá pra gente poder divulgar? A gente faz uma live no canal do Instagram da Mobigrafia, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. E a gente fala de fotografia, de mobigrafia. As pessoas que assistem ali com a gente ao vivo perguntam, a gente até abre uma janelinha de pergunta 2 dias antes para as pessoas mandarem perguntas e a gente tenta responder nessa live e a gente fica interagindo com as pessoas que estão ali. Normalmente não tem muita gente, então dá para a gente conversar com todo mundo. Mas é arroba mobigrafia no Instagram, isso? Isso, com PH. é. Com PH. Sigam lá. MOBGRAPHIA. Mobigrafia com PH. Isso. Boa. Certo? Excelente. E vai ter na descrição. Eu quero fazer um paralelo final com o esporte. Gostei muito de... Assim, só pra dizer e leva isso pra você. Não, tá bom, vamos ver. Não, é que eu acho que a arte e a cultura te empurrava pro esporte, o esporte te empurrou pra arte e pra cultura, e eu acho que são 2 itens que são fundamentais, que são inclusivos, tanto quanto a fotografia, e acho que você chegou onde chegou, porque o esporte te levou para as Olimpíadas, para começar a fotografar surf, então para as pessoas que às vezes não têm uma orientação, não têm um caminho, esporte e cultura vai ser sempre uma oportunidade, vai ser sempre uma janela. Tá aqui um exemplo disso, certo? Isso mesmo. Olha que bonito, hein? Poxa. Dá pra encerrou fazer bonito, hein? Encerrou Olha a bonito. locução, a gente já pega uma locução disso aqui. Já faz um recorte disso, manda para todas as... Eu quero áudio no Museu da Imagem do Som com essa fala. Com essa fala. Roger, a gente tá realmente encerrando, só faz o que o Fred pediu, por favor. Pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal mais uma vez. Eu pedi no começo, mas vou reforçar aqui no finzinho. Então inscrevam-se no nosso canal, dê aquele like maneiro pra gente. Você que tá no nosso Instagram também, passe a se inscrever no canal, porque ajuda bastante a crescer, a gente trazer gente cada vez mais legal aqui. Segue. E vamos seguir os nossos convidados, principalmente a Mobigrafia. E também o Papo de Escada, obviamente. E visite o festival que tá rolando no MIS. Visitem o festival. Cultura, consumam cultura, viu? Pelo amor de Deus, tá? É isso aí. É o meu pedido pra Vamos vocês. dar um tchau aqui no meio, Ricardo. Vamos dar um tchau aqui no meio. Tchau, gente. Ricardo Rojas, até a próxima. Obrigado, Valeu, viu? gente. Até Obrigado. Tchau. Tchau. Que E aí? Pronto? Pronto? Agora aparece o logo da... A vinheta, tá? Essa hora que o E aí? Fábio entra... Pô, e dá muito o legal. desfila. Muito legal. Legal, né? Putz, super Sabe bacana. o que eu falo? Eu tava falando com um cara que foi convidado, que virou amigo mesmo da gente.